criou o grupo do Zap para deixar o link de aula lá, né? Também tem mandado por e-mail, né? Mas, enfim, dadas essas considerações aqui, orientações, a gente começa o nosso encontro oferecendo, né, e invocando de Deus um axé muito forte para todas e para todos e todes, né, pedindo que, né, esse Olorum, Deus da vida, possa, com a força de Negra Mariama, Nossa Senhora Aparecida, derramar muitas bênçãos sobre o professor Romero, que nos conduzirá a conhecer um pouco da teologia de James Cone hoje, né, e relacionar com os temas que vimos semana passada e os próximos, como também nos ajude, né, a força de Mariama, né, Nossa Senhora Aparecida, intercedendo ao Lorum, Deus da vida, por nós, para que a gente tenha abertura de coração e de mente, até para superar, né, colonialismos que nos fazem racistas com nós mesmos, povo preto, ou nós, né, pardos, brancos, brancas, que estamos querendo avançar, né, nesse diálogo e superar toda forma de preconceito para viver realmente a amizade social, como nos convida a campanha da fraternidade deste ano. Então, a gente invoca, né, com muito desejo de força, de sorte, de bênçãos, esse axé sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Olha, estão me escutando, Amaury? Está escutando bem? Ótimo. Todo mundo escutando bem, né? Veja, hoje é o segundo encontro. Para aquelas pessoas que estão chegando aqui a primeira vez, a semana passada, eu apresentei o programa que nós vamos nos encontrar, né? Serão 4 encontros, né? Aí o primeiro encontro foi sobre a teologia negra nos Estados Unidos, né? Eu fiz um pequeno roteiro de como os escravizados nos Estados Unidos, mulheres e homens, se converteram às primeiras igrejas evangélicas ou protestantes, né? Primeiro batistas, depois metodistas, e como se criou e nasceu as chamadas igrejas negras, né? E eu terminei colocando algumas características das chamadas igrejas negras. Por que eu comecei com as igrejas negras? Porque é das igrejas negras que vai nascer a teologia negra, e não o contrário. Isso eu acho uma coisa muito importante. Eu disse a semana passada e repito aqui, né? O cristianismo, ele nasceu primeiro como uma praxis e depois como teologia. Então, a reflexão cristã, ela é sempre posterior a uma experiência. Isso é uma característica de toda a teologia cristã. Pelo menos aquela teologia cristã que se mereça levar a sério, né? Tem muita coisa hoje em dia que é meio contrabando em nome de teologia cristã, mas não é teologia cristã coisa nenhuma, é meio contrabando mesmo. Então, assim, toda teologia cristã ela nasce de uma praxis, né? Ela nasce de uma condição. Primeiro é a experiência, e depois vem a teologia. Só é observar, né? Você tem os evangelhos, você tem os atos, e depois você vai ter as cartas, né? E posteriormente toda a patrística. Então, o cristianismo nasceu assim. Primeiro, uma experiência. O teólogo católico e padre Gustavo Gutierrez, ele, num livro que eu acho um dos mais bonitos livros dele, chamado Beber no Próprio Poço. Eu não sei se todos aqui conhecem esse livro. É um livro fino, tal. Tem um subtítulo maravilhoso, que é Itinerário Espiritual de um Povo. Nesse livro, o padre Gutierrez ele diz uma coisa muito interessante. Toda experiência cristã é uma experiência fontal. Fontal aqui de fonte. Toda, diz o padre Gutierrez. Toda experiência cristã é uma experiência fontal, de fonte. Tal. É assim que nasce o cristianismo. E não será diferente com a tradição das igrejas negras. Tal. Primeiro, elas se tornam experiência concreta, igrejas, propriamente dito, né? E depois é que virá a teologia. Veja, e aí eu caracterizei um pouco essas igrejas, porque elas serão fundamental para, no século XX, porque essas igrejas elas vão se formar, na verdade, no século XVIII nos Estados Unidos, né? E uma característica dessas igrejas é que elas nascem no período da escravidão. Os Estados Unidos teve um período de escravidão muito semelhante ao nosso em termos de tempo. A escravidão nos Estados Unidos foi um pouco diferente no Brasil. Mas, de qualquer maneira, a escravidão nos Estados Unidos, no Brasil, nas Antilhas e no Caribe, elas são muito parecidas, porque foi onde houve o foco maior em termos escravocrata. Agora, de fato, o Brasil foi o maior país escravocrata. O maior foi o Brasil, de longe, mais do que os Estados Unidos,
mais do que Cuba, mais do que as Antilhas, etc. Então, assim, a experiência da Igreja Negra Americana, eu também expliquei por que ela está ligada aos protestantes e por que não é católica. Né? Para você ter uma ideia, não é que não tenham negros e negras católicos nos Estados Unidos, mas enquanto igreja segregada, não é católica, é protestante. Então, assim, as igrejas cristãs segregadas dos Estados Unidos, elas são protestantes, né? E não católicas. Tá? Eu expliquei isso. Depois, eu lembro de ter falado que nós vamos trabalhar no terceiro momento a teologia negra no Brasil e nós vamos já de entrada perceber que há uma diferença fundamental. Né? Enquanto nos Estados Unidos não existe ligação quase nenhuma entre as igrejas cristãs com as religiões de matriz africana, no Brasil é exatamente o contrário. Por isso que no Brasil a teologia negra ela é primeiramente católica e depois protestante. Nos Estados Unidos ela é primeiro protestante, né? Bem depois católica e tal. Propriamente não há uma teologia negra católica. Agora, tem uma questão que eu disse aqui e eu queria repetir. É uma questão que, de certa forma, constrange os católicos nos Estados Unidos. Uma das razões de não ter igrejas católicas negras não é porque os negros não quisessem se converter ao catolicismo. Eu não sei se vocês sabem, é que no século XIX foi criada uma instituição dentro do catolicismo, uma das mais terríveis instituições dentro do catolicismo, nos Estados Unidos, chama-se Ku Klux Klan. Tem gente que não sabe, a Ku Klux Klan nasceu católica. É uma coisa impressionante, né, minha gente? Eu sempre digo isso para a gente pensar um pouco, né? Um pouco o próprio catolicismo no mundo, acho que a maioria daqui são católicos, pensar um pouco isso, né? O Brasil não teve uma Ku Klux Klan, apesar de ter intelectuais católicos que gostaria que tivesse. Não sei se vocês sabem, intelectuais católicos não, aquele escritor paulista, qual é o nome dele? O que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal, ele queria que no Brasil tivesse. Ele tem uma carta dele horrorosa, horrorosa. Monteiro Lobato, professor. Monteiro Lobato. Monteiro tem uma carta dele que é uma coisa absurda. Ele lamenta o Brasil não ter tido uma Ku Klux Klan. Ele diz isso numa carta. Na década de 20, essa carta está depositada no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essa carta já foi feito facsímile dela, já foi comentada, etc. Mas não houve. De fato, o Brasil não teve. Né? Agora, a Ku Klux Klan, ela, de certa forma, ela impediu, não é, que os negros se tornassem católicos. Foi um problema. Ela foi, de certa forma, um impedimento. Né? Porque a Ku Klux Klan ela é marcadamente suprematista. Eu até diria que é o primeiro grupo, formalmente, enquanto grupo, que nasce suprematista. Porque o suprematismo, chamado suprematismo branco, não é? Ele é de origem dos Estados Unidos, né? E a Ku Klux Klan é uma das referências nesse suprematismo branco. Então, isso, de fato, dificultou. O que não aconteceu com os protestantes, né? O que não aconteceu com os protestantes, né? Essa situação. Não estou dizendo que os protestantes não eram racistas. Olha, não é verdade. Também eram. Não é isso. Né? Agora, eu diria que eles eram menos racistas, é isso. E, de certa forma, havia um interesse entre missionários protestantes de converter os negros escravizados. Havia um interesse de missionários, geralmente missionários que vieram da Inglaterra, os missionários ingleses, os Quakers, por exemplo. O primeiro grupo religioso a abandonar o racismo é esse movimento chamado Quaker. Não confundir com a aveia. Tem a ver com a aveia, mas não é a aveia. Tem a ver, mas não é a aveia. Os Quakers são os primeiros a abandonar o racismo, né? E eles se aproximam dos negros, sabe? Essas coisas eu andei estudando, é porque não dá tempo de trabalhar aqui um pouco como é que o cristianismo foi abandonando o racismo. Primeiro o cristianismo protestante, depois o católico. Nesse sentido, os católicos foram bem tardios, tal, né? Então, eu falei disso a semana passada, um pouco para discutir a formação da Igreja Negra. Hoje, nós vamos trabalhar apenas com um teólogo chamado James Cone. Esse teólogo é quem arrematou o conceito, né? Já no século XX, nos anos 70 tal, James Cone dá o conceito de teologia negra. Então, é isso. E aí, o terceiro encontro nosso é quando nós vamos ler o texto de Dom José Maria Pires, que é de hoje a 8.
A conferência de Dom José Maria Pires, no evento que a Mauri também destacou aqui. Esse evento foi um marco. Inclusive, esse evento será comentado no 4º encontro. Esse evento foi fundamental. Eu diria que esse evento ele consolida uma concepção de teologia negra no Brasil. Muito importante esse evento, ele aconteceu em São Paulo, né? E com Dom José Maria Pires sendo o conferencista de abertura. Esse evento foi organizado por um padre saudoso, já falecido, chamado Padre Toninho. Ele foi de Guarulhos. Não sei se aqui alguém conheceu o Padre Toninho. O Padre Toninho foi de Guarulhos, né? O Padre Toninho é um pioneiro no debate da teologia negra no Brasil. Padre Toninho e o Frei Davi, no Rio de Janeiro. Não sei se todos conhecem aqui. Frei Davi de Nova Iguaçu e Padre Toninho no Rio foram pioneiros, e Dom José Maria Pires, obviamente. Eu diria esses 3 homens, eles foram muito importantes. Agora, eu acho que também merece destaque, minha gente, é uma coisa que na Igreja Católica a gente valoriza pouco, mas deveria valorizar mais, porque elas têm um papel fundamental. As irmãs de pequenas comunidades. As irmãs de pequenas comunidades é onde tem mais freira negra, são nas irmãs de pequenas comunidades. As freiras não estão, as freiras negras, as irmãs negras, não estão nos grandes colégios. Elas sempre estiveram nas chamadas pequenas comunidades. Essas irmãs foram muito importantes, e dentre elas tem várias irmãs negras, inclusive ainda hoje, né? E que fizeram também um trabalho importante. Mas, de fato, os homens que se destacaram, porque escreveram, organizaram eventos, tal, foram esses 3, Dom José Maria Pires, Padre Toninho e Frei Davi, de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, né? Frei Davi é da Baixada Fluminense. Tal. E Frei Davi, diferentemente dos outros, Frei Davi é um homem de projeto, né? Por exemplo, Frei Davi criou a Educafro. Frei Davi foi o primeiro, que eu saiba no Brasil, foi a primeira pessoa no Brasil a organizar um pré-vestibular só para negros. Veja, na época que era vestibular. Veja, era vestibular na época. Frei Davi organizou na paróquia, no salão paroquial, um pré-vestibular para jovens negros e negras. É uma coisa raríssima na igreja, sem imaginar, né? Essas coisas na igreja são muito interessantes na Igreja Católica no Brasil, né? Porque a Igreja Católica, nós veremos na próxima semana, ela colaborou com a escravidão, ela foi escravocrata, né? E a mesma igreja tem um frei negro, como Davi, não é? E que organizou esse trabalho e que ajudou muitos jovens de periferia. Frei Davi, ele tirou muitos jovens de situações absolutamente perigosas, assim, boca de tráfico, perigo, e ele foi incluindo, ajudando, trabalho, sabe aquele trabalho de formiguinha? De anos e anos ajudando, tentando colocar o jovem na escola, acompanhando a família, afastando do tráfico. Inclusive, ele foi ameaçado pelo tráfico por conta disso. Veja que coisa irônica, né? Ele foi ameaçado. E ele continuou e continua até hoje, fazendo esse trabalho, e esse trabalho que eu acho absolutamente fundamental no Brasil. Um trabalho muito honroso, muito bonito em termos de pastoral social na igreja, né? Então, na próxima, isso vai ser no próximo encontro. E o último encontro, para os que estão chegando aqui, o último encontro nosso será sobre as experiências concretas nos anos 80 da Igreja Católica com a teologia negra. Vamos lá. A Missa dos Quilombos, de 1981, a campanha da fraternidade de 88, que é fundamental, o texto base, quem não tiver, vale a pena ter, eu tenho ainda, guardei ainda, o texto base da campanha, o manual da campanha da fraternidade de 88, os APNs, os agentes de pastorais negros, que eu acho importante, né? E a figura de Dom José Maria Pires como bispo católico, não é? Dom José na Arquidiocese da Paraíba e o trabalho que ele fez, não é, na Arquidiocese e também na CNBB, porque Dom José foi um dos responsáveis pela campanha da fraternidade de 88. Ele foi um dos que, porque parece uma campanha estranhíssima naquele momento. Agora, correspondia à data. Muita gente não entendeu por que aquela campanha em 88. 88, minha gente, era os 100 anos da abolição da escravatura. Acho que só Dom José lembrou. Acho que só Dom José CBB lembrou que eram 100 anos da abolição. Eu acho que foi o argumento que ele usou, né, para que convencesse os bispos. Basicamente, só tinha bispo negro ali, ele e o bispo de Bonfim, que eu saiba. O bispo de Senhor do Bonfim, chamado Dom Jairo, de saudosa memória. Vocês se conheceram aqui, Dom Jairo, se tem alguém aqui de Senhor do Bonfim, na Bahia. Dom Jairo, eu conheci pessoalmente Dom Jairo. Dom Jairo era um dos poucos e raros bispos negros também, né? Dom Jairo e Dom José. Eu acho que na época, ali nos anos 80, eu acho, só tinha os dois. Não lembro mais. Se tem mais, eu não tive conhecimento, né? Era Dom Jairo, em Bonfim, e Dom José Maria Pires, na Arquidiocese da Paraíba. Tá? Ora, nesse sentido, aí a gente termina. Então, é um pouco para discutir, e aí eu quero dialogar, sabe, Amaury, com essa pastoral afro de vocês. Eu acho que é importante, a partir, no último encontro,
a gente ter essa apresentação sobre o histórico da teologia negra católica e discutir o que é com a pastoral afro, um pouco o diálogo com a pastoral afro, o que temos hoje, concretamente, no universo católico, em termos de pastoral afro, teologia negra e luta contra o racismo. O que é que nós temos de fato no catolicismo? Era bom a gente pensar nisso, né? O que temos de fato, né? O que temos em nossas paróquias, em nossas dioceses, não é, em nossas pastorais sociais, a CNBB, por exemplo. Então, o que de fato temos que deve ser considerado em termos de combate ao racismo, em termos de teologia negra, em termos de pastoral afro e tal. Eu sei que tem essa, não é? Em Minas Gerais, não é isso, Amaury? Vocês estão em Minas, não é isso? A pastoral afro de Minas. Isso, aqui o curso é puxado pela PAB da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Leste 2, com Sim, o apoio também do IMA, Instituto Mariama, de bispos, padres e diáconos sim, negros, mas também toda a sim. pastoral, né, nacional abraçou o curso, né? Aí Ah, tem uma Vera e outros companheiros e companheiras aí participando e apoiando o curso. tranquilo. E esse instituto ele é localizado em Minas, é isso que eu estou perguntando, é em Minas, né? Estamos em Minas, o instituto e a pastoral afro. Sim, isso mesmo. Tranquilo. Pastoral que puxa o curso Porque eu sei que tem tá alguma coisa em Feira de Santana também, por conta do bispo, inclusive. Eu estive em Feira de Santana uma vez e eu soube lá que Feira de Santana tem um trabalho também. Foi o que eu soube, né? É onde eu estou, não tem, Sim, não. Aqui não. É isso. nós temos Padre Ibrahim, que é africano, ele Aonde? Aonde? Quem está falando? Rita, Feira de Rita. Santana, Pronto. é, Feira de Santana, o nosso bispo, É. se eu não me engano, tem 2 anos por aí, nós temos a primeira paróquia quilombola. Sim, exatamente. Eu Na fui Mat... aí no encontro de SEBS e me falaram isso. Eu tive em Feira de Santana, Rita, no encontro de SEBS. E aí me falaram dessa experiência de uma região quilombola, que é uma paróquia quilombola. Não é isso, Rita? É isso mesmo, o Padre Ibrahim. Ótimo, bom saber. São experiências assim Poucos que eu acho que é anos. bom a gente partilhar, tá bom? Então, no quarto encontro, a ideia seria trabalhar o histórico, né, da teologia negra católica e experiências pastorais que a gente possa partilhar aqui. Um pouco o que eu chamei de pistas para uma prática pastoral. Tranquilo? Viu? Entendeu, Amaury? É isso. Então, veja, e hoje nós vamos trabalhar com James Cone. Veja, o livro, a edição mais recente é essa aqui. Né? Aqui está o nome dele, essa capa, né? Capa muito bonita, de uma editora protestante. Veja, a primeira edição desse livro é de 81, é da editora Paulinas, estava muito cara antigamente na estante virtual, né? Porque era um livro raríssimo, só teve uma edição, a de 81, não é? Depois foi publicado O Deus dos Oprimidos dele. Então, basicamente, só tínhamos, desde a década de 80, duas obras desse teólogo dos Estados Unidos, chamado James Cone. E aí, difícil conseguir em PDF, eu nunca tinha visto PDF e tal, eu tinha impresso, né? Mas, infelizmente, não tinha PDF e tal. No grupo nosso que eu coordeno sobre intelectuais negros e negras, eu não sei, eu acho que Hélida está aqui. Hélida, que é de Pernambuco, ela que organizou um drive com vários livros em PDF. Ela encontrou muita coisa boa em PDF. Tal. E aí eu estou vendo com ela se a gente encontra, porque a gente disponibiliza no grupo, entendeu? Em termos de teologia negra é mais difícil, né? Porque a gente conseguiu muita coisa de escritores negros, de escritoras negras. Conseguimos muita coisa. Temos um drive com, eu não sei quantos livros, tudo em PDF, né? E tudo disponível para quem estiver no grupo e tal, a gente tem. Mas em termos de teologia negra, aí é um pouco mais difícil, tá certo? Mas aí, o que a gente conseguir, já vamos colocar na próxima semana para que quem tem interesse, né? O Amaury falou desse site dos combonianos, dos missionários combonianos, que são muito bons também, né? Ótimo. Então, vamos lá. A teologia negra de James Cone. Primeiro, por que trabalhar James Cone aqui? Veja, eu disse que nós íamos ficar 2 encontros na tradição protestante, 2 encontros na tradição católica, né? Até para fazer justiça ao título, né? Teologia negra, protestante e católica. Então, hoje a gente encerra a parte protestante, que é com James Cone. Ele era metodista, né? Ele foi reverendo, pastor metodista, tá certo? Ele nasceu em 1938.
James Cone, eu diria que ele é uma figura-chave na teologia negra. Né? Primeiro, porque foi ele que deu o nome. Né? Não que não existisse, veja, eu acho bom fazer justiça a outras pessoas. Nos anos 60, esse debate sobre a temática negra nos Estados Unidos, ela estava em alta por conta das chamadas lutas civis. As lutas, né, principalmente pelas causas civis. Veja bem, veja que coisa, minha gente. É inimaginável o que eu vou dizer aqui. Em plena década de 50, estou falando do século XX, falando do século XX. Em plena década de 50, no século XX, metade dos estados Unidos, metade, adotavam leis de segregação racial. Veja, eu estou falando 1950. Vamos lá. Se alguém não sabe o que são a legislação de segregação racial, essa legislação ela foi criada no final do século XIX nos Estados Unidos. Era uma legislação de segregação. Por exemplo, olha, banheiro para negro, banheiro para branco. Escola para negro, escola para branco. Igreja para negro, igreja para branco. Pronto, a igreja já tinha desde o século XVIII, né? Tal. Então, assim, era impressionante, você tinha leis que veja, um país que propalava que era democrático, um país que era liberal, um país que defendia a livre concorrência. Olha, se você imaginar, era tudo contraditório ao que era os Estados Unidos. Eu não estou aqui, não tenho nenhum amor de amores pelos governos dos Estados Unidos, mas eram governos ditos democráticos, sejam eles republicanos ou democráticos. Então, você tinha, tudo bem, que a população negra nos Estados Unidos ela sempre foi minoria. Não é? Ela sempre oscilou entre 13% e 15%. Nunca passou disso. Né? Mas o que chamava atenção era a ferocidade da segregação. Não é? Era assim, a população negra ela sempre foi, nos Estados Unidos, a população mais pobre, a população mais empobrecida, a população mais marginalizada. Significa dizer, o racismo nos Estados Unidos, ele era, digamos assim, ele era basicamente uma plataforma política. O racismo nos Estados Unidos era uma plataforma política. E a violência aumentava, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, estava chegando a seu ponto alto e tal. Porque tem gente que não entende por que os Estados Unidos, nos anos 60, teve várias organizações negras, por conta do racismo, por conta da segregação, entende? Então, assim, nos Estados Unidos, a partir dos anos 50, os negros decidiram lutar contra a segregação. Porque eles trabalhavam, eles pagavam imposto, eles eram cidadãos igual a todos os outros e eram considerados cidadãos de segunda classe. Não é? E aí começou. Então, assim, você teve uma série de fatos que eu vou comentar aqui, porque esses fatos colaboraram decisivamente para uma teologia negra. Eu estou dizendo, desde o começo que eu estou dizendo aqui, a teologia negra, como toda teologia cristã, ela é posterior a uma experiência. Então, primeiro vem a experiência cristã, primeiro vem a igreja cristã, depois vem a teologia. Não foi diferente com a teologia negra, não foi diferente. Né? A teologia negra também ela é posterior. Então, vamos lá. O primeiro fato, eu acho que merece ser chamado a atenção aqui, é um fato que ocorrerá em 1951, numa cidade do interior dos Estados Unidos, com uma mulher chamada Rosa Parks. Essa mulher, ela era batista, ela congregava numa igreja, numa pequena igreja batista negra, segregada, em que tinha um jovem pastor, muito jovem à época, ele tinha 20 e poucos anos, chamado Martin Luther King Jr. Né? E essa igreja batista, ela era uma igreja, eu diria, uma igreja militante, e ela vinha já trabalhando nos anos 50 o tema das chamadas causas civis. Né? E, uma vez, a cidade onde ela morava, a cidade onde Rosa Parks morava, olha aí, exatamente, é isso aí, ó. Essa rosa aí, exatamente. Essa rosa aí, exatamente, essa que a Rita está mostrando. A cidade que Rosa Parks morava tinha uma legislação que era a seguinte: quando você, por exemplo, num ônibus, se o ônibus estivesse vazio, os negros poderiam sentar tranquilamente. Mas se o ônibus estivesse cheio e algum negro estivesse sentado e tivesse um branco em pé, o negro se levantaria naturalmente e daria o banco para o branco sentar. Pronto. Isso era lei, era uma lei da prefeitura, era uma lei civil, isso era uma lei.
obviamente, nesse dia, Rosa Parks não se levantou. Né? Houve, o ônibus parou, o motorista disse que ela estava infringindo uma lei, ela disse, eu não me levanto. Não me levanto. Então, nós vamos ter que chamar a polícia. Então, o cara levou o ônibus, para você ter uma ideia, o motorista levou o ônibus para a porta de uma delegacia. Rosa Parks foi fichada, tem foto, isso tudo que eu estou dizendo está no Google. Tem foto dela sendo fotografada. Rosa Parks foi detida pela polícia porque ela não deu lugar a um branco no ônibus que estava cheio. Pronto, ela foi detida pela polícia, foi fichada na polícia, tem uma foto dela com aquela tabuleta tal, né, de presidiária tal. Esse fato, ele é um fato que, veja bem, aparentemente parece ser insignificante para nós. Para os Estados Unidos, esse fato, ele ganhou significação nacional. Veja, esse fato, ele projeta o jovem pastor Martin Luther King Jr. Ele projeta o jovem pastor. Né? O jovem pastor, ele começa a perceber que a coisa estava insustentável, havia um incômodo que não era só na igreja dele, era um incômodo generalizado nas igrejas segregadas, não é? Várias igrejas segregadas, tal, e eles começaram a propor manifestações nas cidades e depois uma manifestação maior que ocorreria em Washington, em frente ao Capitólio, que seria a marcha de 1 milhão. Não. E, de fato, essa marcha ocorreu, eu acho que foi em 66, eu acho. Essa marcha ocorreu. Inclusive, essa marcha revelou um jovem cantor para o mundo, que ele cantou nessa marcha, né? Ao lado de Martin Luther King, chamado Robert Zimmerman. Na época, o nome dele era Robert Zimmerman. Depois ele vai virar Bob Dylan, né? Bob Dylan tem uma história na luta das causas civis, né? Ele está entre os brancos que estavam na luta das causas civis. Interessante. Isso nunca deverá ser esquecido, né? E Bob Dylan sempre foi lembrado pelos lutadores negros, né? Pela sua empenho. Muito jovem, inclusive. Ele chegou muito jovem, né, em Nova York e ele participou de várias atividades. Ele e, na época, a companheira dele, chamada Joan Baez, que sempre foi uma cantora muito politizada. Os dois estão vivos ainda. Joan Baez, a cantora e compositora, e Bob Dylan. Tal. Não é? Houve um movimento de um setor branco de esquerda em apoio às causas civis. E, principalmente, ao pastor Martin Luther King Jr. Então, Martin Luther King ele passa a ser uma referência cristã enquanto... Olha, para vocês terem uma ideia, isso ocorreu em 51. Em 1960, 9 anos depois, Martin Luther King era a maior liderança negra cristã dos Estados Unidos. A maior. 9 anos depois, ele já era conhecido internacionalmente, indicado para a Prêmio Nobel da Paz, etc, etc, etc. Então, assim, Martin Luther King já era uma referência, não das maiores dentro do cristianismo nos Estados Unidos. Mas também que fique evidente aqui que a luta não só foi cristã, tá certo, minha gente? Havia também, entre os muçulmanos, grupos de muçulmanos do Islã que estavam profundamente incomodados com a segregação e com o racismo. Porque o Islã também sofreu racismo nos Estados Unidos. E teve uma liderança convertida ao Islã, que eu não vou poder falar muito dele aqui, mas ele é importante para a luta e ele vai ser importante para o reverendo James Cone, que é Malcolm X, Malcolm X. Eu diria que no campo do Islã, Malcolm X será a mais importante liderança dos anos 60. Agora, veja, o caso de Malcolm X é diferente de Martin Luther King. Eles tinham uma divergência, não sei se vocês sabem, e não era religiosa, não. A divergência não era porque um era cristão, o outro era muçulmano. A divergência era o modo da luta. Por exemplo, Martin Luther King, não sei se vocês sabem, ele era um verdadeiro apóstolo da não violência. Ele acreditava que era possível acabar com a segregação a partir do diálogo, a partir do convencimento, a partir de aliados brancos. Era o projeto de Martin Luther King. Malcolm X não acreditava nisso e defendia a luta armada. Os Estados Unidos, vocês sabem, né, permite arma nos Estados Unidos pode ser comprada por qualquer cidadão legitimamente americano. E os muçulmanos, eles se armaram. Então, assim, Malcolm X, ele teve, além de ser muçulmano,
ele se aproximou também de algumas ideias marxistas. Por exemplo, Malcolm X conheceu Fidel Castro, Malcolm X teve ligação com Che Guevara e Malcolm X era maoísta, próximo a ler o livro vermelho, Mao Tse Tung, etc. Tem uma história muito bonita com Malcolm X, muito bonita mesmo. Em 1960 e... Ai, meu Deus, eu acho que é 64 ou é 63, Fidel Castro ele foi convidado para participar de uma conferência da ONU. Só que, veja bem, Fidel Castro não podia entrar nos Estados Unidos. Mas, como era uma conferência da ONU, e a ONU é dita como terreno neutro, ele pôde ir para a ONU, mas ele não podia nos Estados Unidos. E houve um boicote do governo americano de nenhum hotel hospedar Fidel Castro. Então, Fidel Castro podia ir para a ONU, mas ele não poderia dormir em nenhum hotel dos Estados Unidos. Houve um movimento tal. Malcolm X é o movimento que estava surgindo, né, no comecinho dos Panteras Negras. Malcolm X e o movimento negro, que depois será Pantera Negra, alugaram um hotel para Fidel Castro e eles foram a segurança de Fidel Castro. Vocês encontram isso no Google. É uma foto belíssima. Eles ocuparam uma rua inteira só de negros e negras para receber Fidel Castro. Só de negros e negras. Assim, tipo, o Fidel Castro disse que foi a maior segurança que ele teve na vida. Ele nunca teve uma segurança assim. Eles arrumaram um hotel simples, um hotel bem simples lá, que foi o único hotel que acolheu Fidel Castro, porque foi um hotel que Malcolm X reservou a diária, porque nenhum hotel de Nova York queria receber Fidel Castro. E aí eles conseguiram esse hotel, um hotel pequeno, tal, e eles cercaram o hotel, né? E Malcolm X, tem uma foto de Malcolm X com Fidel Castro num quarto de hotel. Era outra época, minha gente, era outro tempo, tempos que dificilmente voltam, não voltam mais, mas eu acho que é bom sabermos, porque eu acho que a história nos serve para alimentar a memória, né? É fundamental isso. E isso vai ter um impacto muito grande na teologia negra. Esse encontro de Malcolm X com Fidel Castro, a ideia do movimento negro dos Estados Unidos ser a segurança de Fidel Castro, porque Fidel Castro não podia ter segurança. E, obviamente, militar americano não seria segurança de Fidel Castro, ia matar ele. Então, assim, os negros não. Veja, e isso marcou definitivamente Fidel Castro. Fidel Castro nunca rejeitou asilo para qualquer negro americano em Cuba. Vários negros foram exilados. Inclusive, até hoje, tem uma militante negra americana chamada Assata Shakur. Essa mulher ia ser condenada à pena de morte, Fidel Castro acolheu ela como exilada. Até hoje ela está em Cuba e não volta mais. Está viva lá, velhinha. Você pode ver a história dela. Muito interessante a história de Assata Shakur. Fidel Castro foi um dos que mais defendeu Angela Davis quando ela foi condenada à pena de morte. Fidel Castro liderou uma campanha internacional para salvar Angela Davis. E eu acho muito legal, porque até hoje ela reconhece. Até hoje, quando ela vai nos lugares, ela reconhece que ela deve a vida dela a uma campanha internacional liderada por Fidel Castro. Era um tempo que a gente chamava de solidariedade internacional. A classe trabalhadora internacional, a classe operária internacional, os oprimidos do mundo são internacionais. Então, havia muito esse discurso. Veja que esse discurso vai ser fundamental na teologia negra. Isso que estava sendo gestado ali, né? 51, Rosa Parks, as organizações cristãs de Martin Luther King, Malcolm X e os muçulmanos, né? E depois, aí não podia deixar de falar, eu diria, uma das organizações mais importantes dos Estados Unidos, que são os Panteras Negras. Sem dúvida, oficialmente, o movimento Pantera Negra ele nasce como movimento em 66. Né? Eu postei no grupo nosso lá um documentário de 68, 2 anos apenas depois da fundação dos Panteras Negras, um documentário de uma francesa, de uma cineasta francesa que eu gosto muito dela, já falecida, chamada Agnès Varda. Agnès Varda. Varda, ela é uma grande cineasta francesa, fez parte, né, de um movimento chamado do Velho Vague, e Varda era uma cineasta muito preocupada com as mulheres. Eu acho que ela é uma das primeiras cineastas francesas a fazer filmes que a gente chamaria de feministas, né? Isso ainda nos anos 50, só para você ter uma ideia. Essa mulher é importantíssima no cinema. Num movimento que só tinha homem, ela era a única mulher cineasta. A chamada do Velho Vague francesa, né?
E Varda, ela soube dos Panteras Negras em Paris, ela morava em Paris à época. E ela soube dos Panteras Negras por um jornal francês chamado Libération. E ela achou interessante aquele movimento, porque era assim, era um movimento negro que organizava, nos finais de semana, uma espécie de piquenique, só para negros. Eles se encontravam numa praça para trocar ideia, para trocar música, para se encontrar, para cantar. Era uma atividade própria dos Panteras Negras. O movimento Panteras Negras ele tinha as atividades chamadas atividades sociais, que era reunir a população negra numa praça para cantar, para trocar ideia, para trocar livro, para escambo. Ela ficou encantada com isso, essa cineasta. Ela disse, eu vou filmar essa gente. Ela se desbandou de Paris para Nova York, não é? E ela faz um documentário curta, eu acho que não tem 30 minutos. Eu coloquei lá no grupo, está lá no grupo, chamado Panteras Negras, 1968, Agnes Varda. Eu coloquei esse documentário porque, primeiro, ele é o primeiro documentário oficial sobre os Panteras Negras. Antes disso, ninguém queria saber dos Panteras Negras. Eles eram ainda um movimento. E ela vai lá, filma eles, e observe um detalhe. Ela começa filmando os homens, a organização masculina, a organização militarizada deles, etc. E ela vai deslocando para as mulheres, porque ela percebeu que os Panteras Negras tinham muitas mulheres. Mulheres negras, obviamente, né? Aí o que é que ela faz? Se você observar, começa com os homens e termina com as mulheres, né? Ela mostra que tem uma organização de mulheres, tem uma liderança mulher, tem não sei o quê, e ela escuta as mulheres negras. É muito bonito esse documentário, né? E esse documentário virou um marco, inclusive, no próprio cinema documental político e tal, porque é uma maneira, ela usou um tipo de câmera muito especial para filmar. Ela filmou crianças negras, ela filmou adolescentes, jovens, ela filmou os militantes, a liderança e filmou as mulheres. E nesse momento, e havia, durante esse momento que ela filmou em 68, um dos militantes tinha sido preso injustamente, chamado Rouet Newton. Então, eles estavam fazendo uma campanha nas praças, Free Rouet, que era liberdade para Rouet Newton e tal, né? E depois ele acaba sendo assassinado na cadeia, né, Rouet Newton. Foi uma das primeiras lideranças do Pantera Negra. Esse rapaz era formado em filosofia, né? E ele era assim, ele era meio que o cérebro dos Panteras Negras. Eu acho que foi uma das razões que eliminaram ele. Tal. Por quê? Porque os Panteras Negras, eles se tornaram, entre 66 e 72, a maior organização negra das Américas. Uma organização unicamente negra, uma organização militarizada, uma organização com formação política, e aquilo que mais as polícias americanas tinham medo e, obviamente, os poderes americanos. Eles estavam fazendo um trabalho social de base, assim, assistência aos negros, porque, como vai dizer James Cone na sua Teologia Negra, os negros eram a população mais empobrecida dos Estados Unidos, os mais pobres e tal, né? E os Panteras Negras vão fazer um trabalho assistencial muito interessante, né? Os Panteras Negras, na verdade, serão destruídos pela CIA, né? pela Central de Inteligência Americana. Eles vão a todo movimento. Olha, eu recomendo, tem um filme recentemente espetacular sobre os Panteras Negras chamado Judas e o Messias Negro. Esse título é fundamental, porque esse título tem a ver com os anos 60, né? Judas e o Messias Negro. É a história de uma liderança de Oakland que foi assassinado muito jovem. Esse cara foi assassinado com 20 e poucos anos. A maior liderança dos Pantera Negra, depois de Rouet Newton, chamava-se Fred Hampton. Esse rapaz foi assassinado brutalmente, né? Ele foi, na verdade, metralhado. Né? E ele era muito jovem, e era uma liderança inteligentíssima, assim. Impressionante. O filme é sobre ele, né? E você percebe que a CIA infiltrava espiões. O Judas um deles. O Judas é um rapaz que foi infiltrado, né? Que era negro e que a CIA comprou esse rapaz. Comprou para ele ser informante da CIA. Impressionante. Veja o filme. Eu não vou contar aqui, mas vale a pena ver. Ele tem alguma plataforma dessa. Eu não sei se é Netflix ou Prime. Eu sei que eu vi numa plataforma dessa. Chama-se Judas e o Messias Negro.
Veja, esses três movimentos que eu coloquei aqui, eles vão ser fundamentais para a teologia negra. Eu citei Rosa Parks e Martin Luther King, eu citei Malcolm X e o Islã Negro e os Panteras Negras. Veja, isso tudo na década de 60. Né? Como todos devem saber aqui, Malcolm X foi assassinado e Martin Luther King também foi assassinado. Né? Malcolm X foi assassinado em 65 e Martin Luther King em 68. Veja o nível em que chegou a luta civil nos Estados Unidos. As maiores lideranças foram assassinadas. Foi assassinado Fred Hampton, foi assassinado Huey Newton. Então, as grandes lideranças negras, elas foram eliminadas na década de 60. Então, significa dizer, os Estados Unidos estava à beira de uma guerra civil. Então, assim, isso tudo acompanhado, né, obviamente, acompanhado pelos cristãos. Né? Então, os Estados Unidos, na década de 60, até mais ou menos a metade dos anos 70, a temática negra era um verdadeiro barril de pólvora. Porque a temática negra dizia respeito à segregação, ao racismo e, principalmente, à condição de pobreza da população negra. A população negra americana, ela morava em condições precaríssimas, subemprego, desemprego, droga, tal. Né? Eram tudo que, de um modo geral, as igrejas cristãs que estavam nessa localidade enfrentavam. Porque as igrejas segregadas, elas eram... Não era assim, a igreja negra estava no lugar rico, não, não. As igrejas negras estavam nesse lugar. E eu diria que uma das razões por que vai surgir uma teologia negra é que as igrejas negras estavam nas periferias. Estavam onde os negros estavam. Isso foi, minha gente, absolutamente fundamental. E eu diria que é uma coisa para se pensar muitas vezes, não é, as nossas experiências pastorais, né? As igrejas estavam onde o povo estava. Então, assim, os reverendos e pastores moravam onde o povo morava, onde o povo negro morava. Então, assim, havia, de certa forma, uma ligação orgânica entre a igreja negra e a condição dos negros. Eu diria que, sem isso, não teria uma teologia negra. Jamais teria tido uma teologia negra. Então, assim, se não tivesse essa realidade negra e, ao mesmo tempo, essas igrejas negras e esses acontecimentos políticos dos anos 60, dificilmente teria a teologia negra. Por quê? Porque o primeiro livro de James Cone é de 69, o segundo é de 70. Então, assim, quando James Cone vai escrever seus dois mais importantes livros sobre teologia negra, os acontecimentos já estavam nas ruas. Né? Martin Luther King já tinha sido assassinado, Malcolm X tinha sido assassinado, Fred Hampton tinha sido assassinado. Então, assim, você tinha, e, ao mesmo tempo, o movimento negro estava na rua. O movimento negro estava na rua, não é? Enfrentando a polícia, e uma polícia branca violentíssima. Violentíssima. Não é? A polícia americana, até hoje, ela é uma polícia muito bem treinada para matar pobre. É impressionante. É uma polícia treinada para matar pobre. O caso de George Floyd é um caso só. Vocês lembram, assim, as técnicas de matar preto e pobre nos Estados Unidos são técnicas, né, implementadas pela polícia, né? E isso é uma coisa muito forte na polícia americana. Ela é muito treinada para matar pobre e tal, né? E negro. Né? Isso, de certa forma, isso é uma característica. E que saiba que os negros sabiam disso. Né? E uma parte do setor negro se armou para isso. Se armou para enfrentar a polícia, porque era assim, era a minha vida do policial. Então, trocar tiro com a polícia era uma característica dos Panteras Negras. Isso é uma coisa muito forte, né? Muito importante assim, nos Estados Unidos. Os conflitos foram muito fortes nos anos 60 até a metade dos anos 70. Foram conflitos assim, muito fortes. Né? Foram conflitos violentíssimos. E esses conflitos, eles acabaram sendo adubo para a chamada teologia negra. Ponto. Então, essa é a primeira parte, antes de entrar no livro de James Cone. Eu fiz aqui uma contextualização dos principais momentos que vão influenciar a teologia negra
de James Cone. Ponto. Aí eu paro aqui para ver se tem alguma dúvida. A segunda parte vai ser o livro. Eu vou entrar agora no livro. Mas eu acho que é bom a gente tirar alguma dúvida, algum acréscimo e tal. Tá certo, Maurício? Se tiver aqui, a gente dá uma paradinha para... Aí depois eu retomo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tem muitas contribuições, a repercussão muito interessante aqui no chat, muita gente elogiando, compartilhando fotos aqui, né, do encontro do Fidel com o Max, né, e tem algumas considerações importantes que deixa eu tentar resgatar aqui. Enquanto isso, o padre Marcel faz a pergunta que levantou a mão primeiro, e aí eu pergunto que logo depois a fala que fizeram aqui. Professor Romero, boa noite. Irmãos e irmãs, boa noite. Antes, sei que o senhor vai entrar nessa questão a partir da obra mesmo de James Cone, mas eu percebi, lendo a obra, uma influência muito grande dos Panteras Negras, né, no pensamento do teólogo, e também de uma influência muito grande mais de Malcolm X. Porque se você vê a forma até agressiva como o teólogo escreve, né, tenta pensar teologicamente a realidade negra, né? Então, assim, percebi muito, assim, essa influência tanto de Mal, o método como Malcolm X utilizou para enfrentar, né, a segregação racial nos Estados Unidos, também os Panteras Negras. É só uma percepção, talvez eu esteja equivocado. Veja, não é que eu estou me adiantando, mas eu acho que é importante pautar isso que o padre Marcel coloca. Olha, uma primeira leitura, uma pessoa, um brasileiro como nós, qualquer brasileiro ou brasileira como nós, é acostumado a uma certa linguagem teológica conciliadora. Quando lê James Cone, tem uma surpresa, de fato, né? Tem uma surpresa. Eu devia ter dito isso no começo, foi o Marcel lembrar aqui, eu devia ter dito no começo. Veja bem, James Cone, ele assume uma linguagem negra dos anos 60 e 70, que era uma linguagem, eu vou usar um termo clássico, né? É uma linguagem radical, né? Veja, James Cone ele vai fazer uma crítica muito violenta ao que ele chama de teologia branca, e ele não abre mão disso. Não abre mão disso. Veja, para James Cone, há uma teologia branca. Essa teologia branca criou um Deus branco. Essa teologia branca criou um Jesus branco. Essa teologia branca, ela ideologizou a igreja. Ponto. Isso é James Cone. Isso é James Cone. Veja, para nós, choca um pouco. Não é a primeira vez, Marcel, que alguém me disse isso já. Eu dei aula um tempo atrás, hoje não tenho mais, lamento, mas não tenho mais paciência. Eu dei aula para um grupo de seminaristas aqui, nossa senhora, uma fase muito ruim, cara. Foi ruim para eles e ruim para mim, cara. Foi assim, foi um erro. Eu pedi perdão a Deus, segui minha vida, porque, sinceramente, eu nunca vi um... Ali deve ter saído um lote de padre péssimo, 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 eu não tenho dúvida. Não tenho bola de cristal e tal. Mas a meninada ficou chocada, porque eu dava aula de teologia contemporânea, né? E eu disse a eles, teologia contemporânea é teologia, não vou aqui esconder nada de vocês. A teologia contemporânea é católica e protestante, eu acho fundamental, vocês vão ser padres e tal, eu fiz todo um introito. Não é? E tinha um modo sobre a teologia negra, os meninos ficaram chocados. E, ironicamente, Matheus, tinha 3 rapazes negros, e eu me voltei para eles, e disse, rapaz, você tem certeza que você ficou chocado? E ele não percebia que era negro, vê que coisa. O rapaz era um seminarista negro. E eu insisti com ele e ele não percebeu. Aí ele disse, professor, por que o senhor está insistindo comigo? Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu digo agora? Eu fiquei pensando, o que é que eu digo a esse rapaz? Ele não se percebia negro. E era um seminário negro retinto, inclusive. Aí, veja, de fato, choca um pouco, né, a linguagem. Agora, eu disse a eles, e digo em qualquer lugar, porque eu trabalho com James Cone há muitos anos que eu trabalho com a obra dele, né? Veja, a obra de James Cone, ela só é entender a violência da linguagem de James Cone, e eu vou usar sem aspas, há uma violência da linguagem dele, ela diz muito sobre o racismo que os negros sofreram. Mais violento é o racismo. A linguagem de James Cone é uma linguagem modesta perto do racismo. Porque, rigorosamente, Maciel e demais aqui, violento é o racismo. Sim. Porque, veja bem, o racismo, ele é violento, ele é desumano, eu estou usando tudo que James Cone diz, ele desestrutura psiquicamente o ser humano. Olha, eu estou falando, eu sou um homem branco, então eu estou falando aqui, digamos assim, a posteriori, ou por experiências e etc.
mas não necessariamente por ser negro. Na condição de um negro ou de uma negra, é muito pior. Sim. Porque o racismo ele tem um caráter desestruturante, né, da psique do rapaz negro ou da moça negra. Né? E James Cone, ele, não sei se observaram a foto dele, era negro e tinto. Então, ele vem de uma região chamada Arkansas. Maciel, James Cone pegou ainda enforcamento em árvores. Não é à toa, não sei se você observou esse detalhe no livro dele. Ele compara a cruz de Cristo com as árvores do Arkansas. Pouca gente observa esse detalhe. A cruz de Cristo com as árvores do Arkansas, onde eram pendurados corpos de homens e mulheres negros. Veja, então, assim, a linguagem dele é violenta quando nós não levamos em consideração este outro lado, não é? Que é a violência do racismo, ela é muito maior. Né? Eu diria que a violência do racismo, perto da linguagem de Cone, a linguagem de Cone vira coisa para adolescente, né? Porque e nos Estados Unidos, Maciel, porque os Estados Unidos eles são segregacionistas, né? Então, nos Estados Unidos a coisa era muito cruel. Não tem essa dissimulação brasileira. A dissimulação brasileira não tinha no racismo americano. Lá não tem mestiçagem, lá ou é negro ou não é. Lá o negro é pela digamos, até a 4ª geração. Se tiver uma sangue de gota negro no seu parentesco, por exemplo, eu nos Estados Unidos seria negro, minha avó é negra. Minha avó é negra. Então, assim, eu seria negro nos Estados Unidos, porque minha avó é negra. Negra mesmo, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos é assim. Agora, aqui não. Então, assim, eu entendo, Maciel, viu, Maciel? Não estou lhe censurando, não, eu entendo. Porque, de fato, e é bom você colocar logo no começo, a linguagem de Cone, muitas vezes, pode ser tomada como muito violenta, porque ele é muito direto, Outra coisa, ele domina a teologia, porque uma coisa, eu já disse e repito aqui, eu acho que Maciel não estava no bem conta. James Cone, ele é um homem de fé. James Cone é um homem de fé, um homem de oração. Como ele mesmo dizia, eu sou um homem de dobrar o joelho. Ele era um homem de fé, ele era um reverendo. Sim, eu achei interessante. Não te atrapalho, eu achei interessante. Diga aí. Eu achei interessante, assim, eu falei justamente isso, que eu achei interessante pelo próprio contexto que ele viveu, né? De segregação, de violência mesmo, causada pelo racismo. E, assim, achei interessante, assim, a influência que ele teve de Malcolm, porque às vezes a gente utiliza muito Luther King, até meu capitalismo utiliza Luther King, né? Da não violência, para, tipo assim, amenizar a situação. Eu acho que Malcolm X é muito importante também para a teologia, principalmente de Cone, né? Muito. Malcolm X foi fundamental. Mesmo Malcolm X, porque Malcolm X ele é um convertido ao Islã. Malcolm X era cristão, né? Ele é um convertido ao Islã e é uma coisa que é um capítulo à parte. O Islã e a recepção dos negros é um capítulo à parte. Eu não vou poder falar aqui, mas nos Estados Unidos é um capítulo à parte. O Islã, você tem uma tradição islâmica negra nos Estados Unidos. Negra e radical, né? que é onde vai dar exatamente a vertente de Malcolm X. E, de fato, Maciel tem razão, ele é citado por James Cone, né? James Cone o conheceu muito jovem, James Cone conheceu Malcolm X, James Cone estava fazendo doutorado em teologia quando conheceu Malcolm X. Né? Entre 64 e 66, James Cone faz seu doutorado. Malcolm X morre em 66, quando ele está terminando o doutorado. E ele conheceu, em 1964, Malcolm X. Porque Malcolm X ele era um orador. Não sei se vocês sabiam disso. Tem um filme belíssimo sobre ele. Quem faz o papel dele é o ator Denzel Washington. Tem um filme de Spike Lee chamado Malcolm X. Esse filme é extraordinário. É considerado o mais importante filme sobre ele, né? O Spike Lee é um estudioso dos negros dos Estados Unidos e também é um cineasta negro, né? Vale a pena ver o filme. E tem a autobiografia dele. O Leandro citou aí a autobiografia dele. Muito bem, Leandro, correto. A autobiografia dele foi publicada no Brasil por uma editora negra, chamada Diáspora Africana. A Leandro citou aí corretamente. A autobiografia de Malcolm X é muito boa, que é a que James Cone leu. James Cone leu a autobiografia de Malcolm X. É muito bonito. Nós temos uma tradição brasileira, por uma editora negra, chamada Diáspora Africana. Eu tenho essa autobiografia de Malcolm X, citada aí por Leandro. Muito bem, Leandro, obrigado. É isso. Mais alguma coisa?
Amaury, tem mais alguém que tem alguma pergunta? Pode ficar à Professor, vontade. tem comentário aqui do nosso leitor subversivo, né? Deixa eu recuperar o nome dele aqui, que me fugiu aqui. Ele comenta que a Ku Klux Klan, né, ela usa práticas rituais protestantes. Seria verídico isso? Quem cita aqui é o nosso leitor subversivo, Paulo Henrique. Mas a Ku Klux Klan nos Estados Unidos tem rituais protestantes. É o comentário dele. Depois alguém comenta sobre, né, a fala do senhor do Monteiro Lobato, que é um escritor eugenista, né? Sim, era. Avançando aqui, temos um comentário interessante só um instante, comentários que vou dando testemunho do Frei Davi, muito importante, sim, dando testemunho que só em Minas Gerais são 14 núcleos da Educafro, né? São 14 núcleos da Educafro em Minas Gerais. Interessante. A Educafro foi criada por Frei Davi. Precisa ter mais, né? Sim. O Paulo mesmo cita o seguinte, né? Mas os primeiros protestantes, quando chegaram ao Brasil, já não tinham escravos também, né? Eu vejo até um artigo mostrando, até um artigo mostrando uma lista dos escravos, mas eu acredito que não seja essa linha do pentecostalismo da igreja protestante, né? Você pode esclarecer para a gente. Depois, há um outro comentário aqui interessante, vou achar que a lista está grande, graças a Deus, por contribuição, que alguém aqui, a Zenaide, alguém perguntou sobre o primeiro pastor negro no Brasil. A Zenaide, né, lista aqui o pastor negro Agostinho José Pereira, foi pregador brasileiro, considerado pai da reforma protestante negra no Brasil. Aí a Neide comenta, a igreja condizente com a realidade do seu povo. Por isso as igrejas protestantes neopentecostais vêm crescendo avassaladoramente no Brasil. Né? É um fato. Depois, a Marilene aqui diz, aqui, né, no território onde ela mora, né, tem alguns que não aceitam serem negros, conhece alguns, mas quando é favorável, por exemplo, no caso das cotas, aí eles assumem a negritude. Infelizmente, né, não é só da classe média, mas também das esferas maiores. Né? Tranquilo. Eu não acompanhei tudo, não, mas foi mais observações, né? De fato, teve... se eu passei essa imagem, eu corrijo aqui. Veja, eu não disse que não tem protestante escravocrata. Nos Estados Unidos tinha. Agora, veja, os protestantes dos Estados Unidos, eu disse a semana passada e repito aqui, as chamadas igrejas livres, batista e metodista, foram as primeiras a trabalhar com a conversão negra. Isso é um fato. Né? Tem livros sobre isso, eu li sobre isso. Tal, né? Não significa dizer que os batistas não são racistas. Por exemplo, hoje, os batistas é o que tem de pior nos Estados Unidos. O que tem de reacionário batista, de fascista batista nos Estados Unidos é impressionante. Uma parte dos batistas são fascistas nos Estados Unidos. Agora, isso não impede que, historicamente, os batistas tenham sido importantes. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, a origem dos batistas nos Estados Unidos é de um setor dos anabatistas na Europa. Os anabatistas que fugiram da Europa para os Estados Unidos. Eu não sei se alguém já ouviu falar em anabatista aqui. Os anabatistas eram muito radicais. Não é? Os anabatistas, eles eram a ala mais radical da reforma. Eles ficaram contra Lutero e contra a Igreja Católica, porque era uma ala que defendia o que nós chamamos hoje de reforma agrária. Tal. Eles tiveram uma liderança teológica chamada Thomas Miser. Esse homem era, segundo Frederick Engels, amigo de Marx, foi o maior revolucionário do século XVII. Thomas Miser. Esse cara foi degolado, foi enforcado. Né? Ele era um pastor, era um teólogo, né? E ele foi a maior liderança na Batista. E ele percebeu que Lutero se aliou aos burgueses. E ele queria que voltasse à primeira igreja, onde os cristãos tinham tudo em comum. Então, ele dizia, o erro de Lutero foi não pedir a partilha da propriedade da terra. Porque, veja bem, a reforma protestante sem a partilha da terra não avançou nada, beneficiou a burguesia. É bom que fique evidente aqui. Eu tenho brigado com alguns colegas meus protestantes, dizendo assim, parte da reforma protestante beneficiou a burguesia. Por quê? Porque não foi para a partilha da propriedade, que era o que mantinha a Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha um terço da Europa. O problema da Igreja Católica era a propriedade. Não mexer na propriedade não mudava a vida de cristão nenhum. Então, uma reforma que não mudasse na propriedade não mudaria enquanto reforma. Essa tese não é minha, não, é de Thomas Miser. Thomas Miser, tal.
que é o fundador dos anabatistas. Esses anabatistas eles foram trucidados. E os que escaparam fugiram para os Estados Unidos, Inglaterra e Estados Unidos. Então, assim, os batistas americanos nasceram dos anabatistas. Né? E uma característica deles era o batismo de pessoas adultas. Ó. E eles eram muito radicais. Então, os batistas têm uma origem radical. Tudo bem, depois se tornaram o que se tornaram. Paciência, a história é assim, né, minha gente? Tem explicação histórica para isso. Agora, os batistas americanos do século XIX foram eles que se aproximaram dos negros, desde o século XVIII. Isso foi muito importante, né, inclusive no debate da abolição da escravatura. Quando veio a abolição da escravatura do século XIX nos Estados Unidos, ali por volta de 1860, uma parte dos protestantes defenderam a abolição da escravatura. Eu não sei se vocês sabem, os Estados Unidos é dividido entre norte e sul. O sul ainda hoje, o sul é racista. O sul lutou contra a abolição da escravatura. Então, os protestantes do sul defendiam a escravidão. Os protestantes do norte defendiam a abolição da escravatura, como os católicos também, né? Que ficaram do lado de Abraham Lincoln. Né? Ficaram do lado de Abraham Lincoln, era protestante, né? Ficaram do lado de Abraham Lincoln. Então, isso é importante saber, né? Essa divisão ela continuou, inclusive, no século XX. Né? Então, por exemplo, o caso de James Conde, ele nasce numa região sulista, terrível, entendeu? Então, é isso. E eu diria que a linguagem dele, essa linguagem forte dele, essa linguagem radical dele, está muito vinculada à maneira como ele viveu o racismo, desde criança. Né? James Cone pertence a uma geração que pegou linchamentos e pegou os enforcamentos. Assim. Do nada aparecia um negro enforcado no árvore. Né? Tem até uma música sobre isso, tem até um poema sobre isso. Né? O Estranho Fruto, que é a música cantada por Billie Holiday. Então, assim, isso era uma coisa muito forte nos Estados Unidos, entre os anos 20 e os anos 40. Né? Linchamentos, enforcamentos, né? e assassinatos terríveis. Há um filme que retrata um pouco isso, chamado Mississippi em Chamas. Não sei se vocês viram isso. Apesar de ser um filme muito do ponto de vista de dois policiais do FBI, mas eles vão para uma cidade altamente racista. A cidade era quase toda racista. Eles chegam numa cidade que era assim, 99% da cidade era racista. As 3 pessoas não eram racistas. É muito interessante vocês viram. Esse filme é dos anos 80. Chama-se Mississippi em Chamas, com um jovem ator à época chamado William Dafoe. Faz o papel de um policial do FBI. Um policial liberal, que é raro. Tem, mas é raro. Tá? Tudo mais. Então, veja, é isso. Mais alguma questão? Aí eu queria entrar Professor, na obra agora. Assim, rapidinho. Tem o Denilson e a Flávia Alves. Denilson Batista, em primeiro lugar, e depois a Flávia Alves levantaram a mão para falar. Denilson, ótimo, por favor. Pode falar, Denilson e Flávia, pode. Como está meu áudio? Tá ok? Professor, é mais a demarcar, né? A minha participação também. Eu estou no município de Castanhal, estado do Pará. Estou com 50 anos. Eu tive a oportunidade de participar da Pastoral de Juventude, né, década de 90, né? Então, algumas coisas relacionadas ao momento da igreja, discutir a campanha da fraternidade, a gente teve a oportunidade de vivenciar, né? E, então, quando partir para a questão católica, espero contribuir também. Mas, assim, é para agradecer até mesmo essa perspectiva que acabei não tendo antes, né? Quando eu vi a proposta do curso, falando sobre teologia negra, a experiência da Igreja Católica, ela não me dava visibilidade do histórico protestante. Né? E é muito interessante a gente ter esse dado histórico. Né? Não sei se uma perspectiva, né? Porque a atualidade nos deixa muito conflitados com estes nossos... vou falar irmãos ainda, né? Mas me deixa muito conflitados. Assim, são poucos os que a gente consegue ter um diálogo em torno do que a gente tem tido em relação aos conflitos políticos e essa forma de violência, de fé dentro da política, né? Então, essa condição hoje da gente ter essa perspectiva histórica de saber
como começa a questão da organização da Congregação Batista, Pentecostal, é uma possibilidade da gente discutir ou ainda poder conversar a respeito o que se perdeu, né? Para que a gente possa minimamente travar um diálogo que possa ser, novamente, arrebatar a possibilidade do convívio, né? Tenho poucos hoje companheiros da ala protestante, né, que comunga assim de uma perspectiva de paz, de não armamento, né, de não se perder de uma visibilidade do que é um Jesus Cristo de libertação. Muitos, então, até mesmo para a Igreja Católica hoje, é um risco retornar aos discursos da teologia da libertação. Hoje eu não estou mais dentro, praticamente, da Igreja Católica. Hoje eu sou um bandista, mas muito juventude me ensinou muito de fé e política, teologia da libertação, mas para mim é uma novidade, grata novidade, também doída, né, de saber que em algum momento se perde o potencial da fé, o potencial da orientação de justiça, de liberdade, de fé, né, para questões que não sei. A questão do poder, que hoje brilha muito mais nessa relação de uma igreja empresa, e que a gente tem batalhado muito. Mais à frente também gostaria de compartilhar de que agora, desse ponto de vista afro-religioso da Umbanda, a gente teve a oportunidade aqui em Castanhal, próximo a Belém do Pará, a discutir a rede pan-amazônica em relação à questão da Amazônia, né? E vamos ter a COP30 agora em 2025 aqui em Belém do Pará, né? E nos apresentamos enquanto possibilidade de diálogo em cima da encíclica papal, a nossa casa, né? Desse reencontro. Para mim é muito bom este reencontro, ver a história, relembrar postura e saber da fé. Bem melhor ainda é saber de todo esse potencial histórico. Gratidão pela partilha. Muito bem, Denilson. Só uma observação antes de passar para os outros. Denilson, olha, eu queria muito que você estivesse aqui no quarto módulo último, porque eu disse no começo e repito, há uma diferença entre a teologia negra americana e a teologia negra no Brasil. A teologia negra no Brasil, como ela será inicialmente católica, mas não unicamente, inicialmente católica, ela vai ter uma influência muito grande das religiões de matriz africana, tá certo? E nós vamos trabalhar aqui a leitura de um bispo negro que fará uma leitura da relação com os orixás muito interessante, que é Dom José Maria Pires. Eu acho ele fundamental. Eu acho ainda hoje, apesar do texto ser da década de 90, ainda hoje atual. Mas veja, esse é um debate que a gente vai fazer no próximo encontro e no último, né? Que é um pouco para a gente discutir, eu diria, o nosso capítulo brasileiro. O nosso capítulo brasileiro de teologia negra inevitavelmente passa pelas religiões de matriz africana. É a diferença com os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos houve, de fato, um genocídio. Nos Estados Unidos, as religiões de matriz africana não entraram com a escravidão. É muito diferente do Brasil e do Caribe. Há uma diferença fundamental, né? Eu estive em Cuba e eu me lembro muito bem o papel da santeria em Cuba, né? A santeria em Cuba é muito interessantíssima, que é o candomblé cubano, né? A santeria cubana ela tem uma ligação muito forte com o catolicismo. Eu fiquei na casa de um casal de comunistas, mas que eram da santeria e que também iam na missa. Então, assim, e isso, veja, foi um aprendizado para mim, porque eu observei muito as práticas religiosas em Cuba, né? E isso me interessa pessoalmente, por razões pessoais. No caso da teologia negra brasileira, ela vai ter uma influência da tradição de matriz africana. Isso, o padre Toninho fala isso, Dom José fala isso, Frei Davi fala isso, né? A importância da Missa dos Quilombos. Eu coloquei no grupo um documentário sobre a Missa dos Quilombos, que uma parte da Missa dos Quilombos foi organizada por pessoas do Candomblé de Recife. Coloquei lá, está lá no grupo, documentário, as pessoas falando e tal. Então, no terceiro modo e no último, né, se você tiver, vai ser muito bom, porque aí a gente troca experiência, tá certo? É isso, não tem mais nada. Vamos, veja aí, Albi, eu acho que tem a você Flávia que baixou a mão, não sei se ela falaria ainda, Flávia Alves, e também irmã Thelma.
Imantelma e Flávia, né? Flávia, se ela estiver aí, tranquilo. Obrigada, Mauri. Você acabou me respondendo, quando você deu a resposta aí para o Denilson, eu estava curiosa, porque está sendo muito marcado, né, a questão da experiência pentecostal nos Estados Unidos, a violência nos Estados Unidos, autores americanos e americanos nos Estados Unidos. Daí a minha pergunta seria, quando será que vai começar a falar da nossa experiência no Brasil? Mas você acabou me respondendo que vai acontecer essa aula ainda. Eu te agradeço. Boa noite a todos. Porque, veja, o programa são 4 módulos, né? Eu coloquei no programa, o título é Teologia Negra, 2 pontos, católico e protestante, né? Aí, serão 2 módulos com a tradição protestante, hoje, e 2 com a tradição católica, né? Eu, necessariamente, não vou tratar dos pentecostais, mas eu vou tratar en passant. Inclusive, onde está Denilson, onde nasceu o pentecostalismo no Brasil. Todo mundo acha que o pentecostalismo é carioca, paulista. Não, ele nasceu no Pará. A primeira igreja pentecostal, ela nasceu em Belém do Pará, em 1912. Mas, sim, vai ter uma presença muito forte negra hoje. Né? O pentecostalismo hoje é a maior religião negra do Brasil, maior de longe. Tá? Mas o que eu vou tratar, no caso brasileiro, é o que foi elaborado de um pensamento negro teológico, como questionava o Patoninho. Eu vou trabalhar muito com as experiências concretas do catolicismo. E essas experiências são dos anos 80, que é a Missa dos Quilombos, os APNs, Agente de Pastoral Negro, e a Campanha da Fraternidade de 88. E, obviamente, Dom José Maria Pires, né, que é um texto que a gente vai ler para a semana. Então, assim, são 2 módulos católicos, 2 módulos protestantes. Agora, há uma diferença fundamental, estou insistindo, há uma diferença. A teologia negra dos Estados Unidos é muito diferente da teologia negra brasileira. E a distinção fundamental passa pelas religiões de matriz africana, no caso brasileiro. Eu vou voltar a isso na próxima semana, tá bom? É isso. Imantelma e depois Manuel Alves. E a gente encerra para o professor prosseguir a aula. Tá. Boa noite a todos e todas, e quero dar boa noite a Denilson, que eu conheço o Denilson, né? Daí que eu moro em Castanhal. Eu moro a 800 quilômetros de Belém, eu moro em Altamira, diocese de Xingu, aqui da diocese do Dom João Muniz, que é maranhense. Sou da Pastoral Afro, coordeno a Pastoral Afro aqui, sou dos APNs, né? E mais de 25 anos trabalhei com o Frei Davi na Educafro, e faço parte da diretoria mantenedora da Educafro. Eu sou franciscana de Ingolstadt, né? E já moro aqui um bom tempo, já pela 3ª vez aqui no Pará. E com toda essa vertente, para mim, desse curso, é mais do que um aprendizado. Hoje eu estava vindo de um debate de um projeto Coisa de Preto. E o projeto Coisa de Preto se discute todos esses recortes, né? O recorte racial, e recorte também da questão de matriz africana. Aqui temos um trabalho que a gente consegue perpassar dentro desse trabalho aqui de grupos de Umbanda, porque aqui a Altamira não tem candomblé. Então, é uma forma de a gente estar trazendo até a questão de eles quererem aprender conosco sobre a questão de matriz africana, querer aprender conosco sobre a riqueza da cultura afro-brasileira. Eu sou professora de dança, sou dançarina da cultura negra. Tenho um projeto que é uma companhia de dança, Conexão Dança África Brasil. E é um espaço aberto onde a gente traz todas as pessoas para fazer esse recorte dentro dessa discussão, né, da teologia negra. E quando hoje está sendo trabalhada a teologia negra católica e protestante, que é o nosso debate na discussão é um espaço de fala na nossa igreja, tanto a igreja católica como também as protestantes, que a gente também conhece aqui e convive muito com esse trabalho junto com eles. Mas não queremos somente um espaço de fala, mas nós queremos um espaço de decisão. E também de dar também, diria, ajudar muitas pessoas, principalmente hoje eu estava num projeto de fanfarra, desse projeto Coisa de Preto, para que os adolescentes e jovens e adultos, eles se encontrem, se
se descubra. É forte quando a gente vê que uma fala quando um negro ele não se reconhece, né? Eu convivo com isso, né? Quando o negro não se reconhece porque acha que tem a pele branca ou porque não quer discutir sobre essa história de... Não quero saber sobre essa história de etnia, né? E, às vezes, eu me torno, para as pessoas, agora, muitas vezes, polêmica. Eu faço parte aqui de um grupo, Festival Folclórico, que é a GIFAL. Eu faço parte de um grupo, Explosão Bela Vista, é um grupo folclórico de carimbó aqui. Então, eu sou de uma região, sou maranhense, tambor de crioula, então sou mestre de tambor de crioula, né? E aqui já estou dentro de um grupo de carimbó. Então, ali a gente depara com os negros e negras e que, às vezes, eles não se reconhecem. Então, esse curso está me ajudando a me fortalecer. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher empoderada, ajudar para que eu me torne cada vez mais empoderada para ajudar este meu povo negro a também conhecer as suas ancestralidades. Obrigada. Irmã, só uma observação, Amaury, é fundamental. Olha, a Igreja Católica surpreende, né? Doem quem doer. Eu sou católico, toda a minha vida fui católico e tal. Me surpreende, porque você está diante de uma irmã negra, tambor de crioula, dançarina, em Altamira, meu amigo, franciscana, meu amigo. Esse é o catolicismo profundo. Esse é o catolicismo profundo. Eu acho que esse é o catolicismo. Conheço. De fato, é. Até porque a gente precisa conversar sobre esse catolicismo, irmã, no último encontro, porque foi assim que a teologia negra entrou no Brasil, entenda. Se a gente não entender isso, não vamos entender a teologia negra no Brasil. Essa é a diferença com os Estados Unidos. Veja, em nenhum momento eu disse aqui, vou dizer, que a teologia negra brasileira é melhor do que a americana, não é uma questão de melhor, tá certo? Nem a teologia negra americana é melhor do que a brasileira, nem a brasileira é melhor. São teologias diferentes. E são teologias diferentes pela história. Por exemplo, essa história aí da irmã Thelma é uma prova de uma forma de teologia. Essa forma de ser irmã no Brasil é muito comum no Brasil, que não é nos Estados Unidos. Dificilmente você vai encontrar uma irmã dançarina nos Estados Unidos. Muito pouco, e mais ainda é dança afro, mais ainda dança afro. Então, veja, isso é importante porque está vinculado ao Maranhão, está vinculado ao tambor de Minas, está vinculado a um tipo de catolicismo que eu acho que é fundamental. O catolicismo popular nordestino sempre teve um pé na tradição afro e vice-versa. E vice-versa. Aqui no Nordeste é muito forte. Então, assim, eu acho fundamental, porque isso indica uma forma de teologia negra que eu acho que é fundamental, inclusive, para entender o povo brasileiro. E aí eu concordo com a irmã com relação ao racismo e tal, porque, veja bem, irmã, o racismo à brasileira aí é um capítulo à parte, né? Um capítulo à parte do Brasil. A história do racismo do Brasil é um capítulo à parte, né? Eu não quero aqui comparar com os Estados Unidos, que são muito diferentes. Eu trabalho isso na universidade, um pouco a história do racismo brasileira, mas há uma diferença fundamental. Agora, eu fico feliz com a sua fala, porque ela transparece aquilo que historicamente é a teologia negra brasileira. Eu citei, como eu disse, veja, eu citei Frei Davi, eu citei o Patoninho, eu citei Dom José, mas eu citei também várias irmãs de pequenas comunidades, porque assim como a senhora tem várias por esse Brasil. Várias. As irmãs negras. Eu acho que é um problema com a CRB. A CRB é que deveria olhar mais as irmãs negras. Aí é um problema da CRB. Eu não sou da CRB. Com certeza. É um problema da CRB. A CRB só tem que ser... Para você ter uma... A CRB é muito branca. A CRB é muito branca. Só para você ter uma ideia. Eu falei uma vez, eu passei aqui, eu já fui agredida, cortada no braço aqui em Altamira, racismo, porque um advogado me chamou de negra macaca. E eu fui para ele e falei, eu não sou negra macaca, aí a gente precisa conversar. Quando eu, numa dessa, insistindo, ele me deu um soco no rosto. E aí eu corri, peguei a máquina e fotografei, isso foi em 2000. Depois ele partiu para cima de mim, me agarrou no braço, eu sou capoeirista. E aí eu consegui escapulir do braço dele, foi quando ele me cortou no braço. Aí pronto, o sangue esquentou. Eu dei um giro, dei um golpe que se chama de martelo na costela dele. Aí ele simplesmente afastou, me chamou de tudo, de menos, só não me chamou de anjo. Poderia até me chamar de anjo negro, né? Me chamou de tudo, mas estava com esse bem. Então eu fiz ocorrência, teve várias
várias... vieram os advogados de Belém, 4 advogados negros, várias audiências, mas, infelizmente, foi um período de que havia uma negação muito grande essa questão. Depois eu passei por um outro tipo, mais 2 tipos de racismo também, diria racismo institucional, que diria ainda pior, porque às vezes você não pode se manifestar. Quando eu disse no momento aqui, eu disse, olha, numa reunião, eu disse, a CRB não me representa, porque quando eu coloquei a minha dor, meu sofrimento, minha indignação, disseram, deixa para lá, porque a pessoa é assim mesmo e não vai mudar, deixa essa pessoa para lá. Quer dizer, como quem diz, não queremos enxergar, não quero me envolver com isso. E depois, quando você vê numa eleição que você ganha votos, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse selecionado, porque ali dentro não cabe uma mulher negra empoderada. Ali tem que ser realmente uma coordenação de brancas. Então, são experiências que eu vou passando, isso vai me fortalecendo. Porque, às vezes, eu digo, né, eu lembro, sem falar, não devo falar, mas eu vou falar assim, sem falar o nome, uma pessoa muito meu amigo, ele disse, escuta, você não conseguiu os votos? Eu falei, esses votos são seletivos, né? E a CRB jamais me coloca dentro de um patamar desse, numa diretoria, porque sabe que não quer discurso de preto. Então, é uma coisa que nós lutamos para querer trabalhar, querer não, precisamos ainda trabalhar essas questões em igreja católica, igreja pentecostal, ou que seja, trabalhar como negro para que nós, cada vez mais, possamos nos fortalecer. Conheço, como eu digo isso para o Denilson, precisamos trazer Castanhal, Belém, para enegrecer, porque Belém tem muito racismo. Então, nós precisamos lutar por isso. E Belém tem o maior terreiro de candomblé, que é do Edson Catendê. Então, quando você fala, vou lá no Edson Catendê, já pensa, é macumbeira? Vai fazer macumba? Então, ainda nós precisamos trabalhar muito essas questões para que as pessoas não nos enxerguem como uma mulher negra. Eu ando com roupas afro. Agora mesmo eu sou promotora, diretora do Sindimodo na Altamira, que eu trabalho com modelos. E aí você vai trazer as roupas, é roupa de macumba, é roupa de umbanda, entendeu? Então, acho que nós temos que estar com um penteado diferente. Eu uso vários tipos de penteados, e aí já pensa que você é uma pessoa diferente, mas você é freira de verdade? As pessoas me perguntam isso, né? Porque não se reconhece ainda uma freira que possa ser assumida e comprometida com o seu povo. Muito bem, irmã. Sim, isso mesmo. Eu acho que vai ser muito importante no último encontro a gente conversar sobre isso, porque as suas experiências, no último encontro, a gente vai tratar das experiências concretas de uma teologia negra dentro do catolicismo. Agora, não é segredo para ninguém, não é para a senhora nem para mim, o catolicismo brasileiro é muito racista. Isso aí é notório, né? A gente vê, e quando sobe as escalas, quando chega ao episcopado, ao cardealanato, aí, entendeu? Então, assim, de fato, é uma realidade. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que refletir sobre as experiências que foram construídas no catolicismo brasileiro, que, de certa forma, são experiências fundamentais, não só no combate ao racismo, como alternativa ao racismo. Então, assim, o que Frei Davi faz não é só combate ao racismo, é uma alternativa ao racismo. Frei Davi tem um trabalho extraordinário. O trabalho que Dom José fez na Paraíba durante 30 anos de episcopado, né, os APNs, a experiência da Missa dos Quilombos, e, de um modo geral, a relação, ainda hoje difícil, entre tradições de matriz africana e teologia católica, né? E hoje, irmã, piorou muito. Eu pesquiso o catolicismo contemporâneo, piorou muito, muito. O catolicismo brasileiro piorou muito, aí a gente entra em outra história. Como dizia na minha terra, entra por uma perna de pinto e sai por uma de pato. Mas é assim, é uma coisa infeliz o catolicismo contemporâneo brasileiro, assim, em termos de reacionarismo, racismo, a ideologia da branquitude, impressionante como o catolicismo brasileiro virou esponja de tudo que não presta nesse país. É uma pena, é lamentável ter que dizer isso, mas no último encontro a gente vai voltar a falar mais disso, que é fundamental. Não é isso, Amaury? No último encontro a gente fala mais, não é, das experiências concretas que nós temos, não é? Que a senhora tem aí em Altamira, que Denilson deve ter no Castanhal, e tantos outros
não é, que têm experiências concretas. Negros e negras católicos, negros e negras do candomblé, da Umbanda. Eu acho que é fundamental a gente ter essa reflexão, né? Que, no fundo, são experiências também de uma forma de pensar o sagrado, né? São formas de pensar o sagrado e de viver o sagrado que eu acho que é importante. Muito bem, Amaury, é isso. Tem mais alguém? Você falou? Mais alguém? Professor, na verdade, queria propor duas coisas, questões de ordem. Pois não. Primeiro, de todos nós aqui, nós somos 86 pessoas que estão grudadas no curso até agora, vidrados na aula do senhor, no testemunho da irmã Thelma, de outros companheiros e companheiras aqui. Se a gente dá uma esticadinha até por volta de 15 para as 10 horas, hoje, fazer esse esforço. O professor ainda não abordou o livro com a gente. E aí pedir no finalzinho que o Manuel e a Conceição aguardassem, deixa a mão levantada, para no final do livro o professor, né, receber a indagação de vocês, pode ser? Porque senão a gente não rende e aí a gente correria o risco de queimar, né, uma etapa importante do curso, né, como o professor mesmo falou, nesse equilíbrio de apresentar, né, tanto teologia, né, negra protestante quanto católica. Podemos combinar assim? Vamos até por volta de 10 horas, estourando 10 horas? Todos topam? Bacana, Pode ser, então. da minha parte, tranquilo. Eu só tenho mais um módulo, que é esse agora, não é? Que é a teologia negra do Con. Veja, eu vou colocar, para quem não leu o livro, ou não pegou o livro ainda, eu vou colocar a divisão do livro, vou explicar como é que o livro está dividido, capítulo por capítulo, comentar. Mas merece uma coisa antes, o seguinte, o James Cone, ele fez um doutorado, no doutorado dele, ele estudou um teólogo branco alemão, chamado Paul Tillich. Paul Tillich. Eu não sei hoje, porque eu me afastei dos seminários católicos e da teologia católica praticada em seminário. Não sei se alguém ainda estuda Paul Tillich, mas Paul Tillich, na minha geração, quando eu fiz teologia, estudava muito. É um teólogo protestante muito importante. Ele é muito inovador no campo da teologia da cultura, e Paul Tillich tem uma tese que foi fundamental para James Cone, que é uma tese que eu diria muito original da teologia de Paul Tillich, que ele diz assim, que toda teologia é contextual. Toda teologia é contextual. Não existe teologia descontextualizada. Essa é a tese de Paul Tillich. Essa tese de Paul Tillich será fundamental para James Cone. Eu diria que a teologia negra de James Cone, ela tem como ponto de partida essa tese de Paul Tillich, que é toda teologia é uma teologia contextual. Em qualquer época, inclusive quando eu digo época, eu já estou dizendo contextualização, tá certo? Então, veja, a obra de James Cone, ela tem 7 capítulos. Claro, introdução, prefácio, pós-fácio, a depender da edição, tem alguns recheios. Agora, o núcleo central do livro é composto de 7 capítulos. Tá? O primeiro capítulo é o conteúdo da teologia. Eu não posso me demorar, mas adianto só uma coisa. O primeiro capítulo é o conteúdo da teologia, porque James Cone ele vai fazer uma outra hermenêutica teológica. Significa dizer, James Cone ele diz, se toda teologia é contextual, a teologia negra também o é. Então, eu preciso entender essa teologia contextual dentro de um conteúdo a partir da negritude. Essa tese é fundamental. Eu diria que esse primeiro capítulo, ele é um capítulo metodológico, significa dizer, é a base da teologia negra de James Cone. O segundo capítulo é intitulado de Fontes e Normas da Teologia Negra. Primeiro, fontes. Quais as bases de James Cone? Pode surpreender muita gente aqui, mas a base é bíblica. A base é bíblica. Olhe, James Cone, ele conhece muito o livro do Êxodo. Uma coincidência extraordinária. O ponto de partida da teologia negra de James Cone é o mesmo ponto de partida da teologia da libertação latino-americana. Não sei se sabem. Como dizia um outro teólogo protestante chamado George Pixley, o Êxodo é a base da teologia da libertação. Pixley dizia, engana-se quem acha que é o marxismo. O marxismo é apenas mediação socioanalítica. Nenhuma teologia pode ter por base o marxismo. Isso lamento informar, é pena que o cardeal já está morto. Mas o cardeal Ratzinger, nos anos 80, errou feio quando associou a teologia da libertação ao marxismo. O marxismo como dizia José Comblanc, como dizia Jorge Pixley, é mediação socioanalítica, mas não é base. A base é o Êxodo. Ora, qual Êxodo diz James Cone? Eu ouvi os clamores do meu povo e disse, pronto. É Êxodo, é a base. O Êxodo é absolutamente fundamental. Eu diria que, de fato,
toda grande teologia cristã, ela bebe na fonte do Êxodo, não há dúvida nenhuma. Não é? Por quê? Porque o Êxodo tem uma coisa que vai dizer o grande teólogo George Pixley. Eu estou citando ele porque Pixley tem um livro belíssimo sobre o Êxodo. Eu acho que o maior estudo sobre o livro do Êxodo foi realizado por esse teólogo americano chamado George Pixley, chamado Êxodo. Inclusive, foi publicado no Brasil por uma editora católica, pela editora Paulina. Nesse livro, Pixley vai dizer uma coisa fundamental. O Êxodo tem uma novidade. Deus apresenta-se na história. Significa dizer, Deus age na história. Isso é fundamental para James Cone. Só que James Cone vai perceber, no terceiro capítulo, quando ele vai trabalhar a revelação, o terceiro capítulo sobre a revelação, Deus não se revela de qualquer forma, diz James Cone. Aí eu diria, o terceiro capítulo ele é o ponto de inflexão da teologia de James Cone. Né? A revelação de Deus. Por quê? Porque aí será o ponto mais alto da hermenêutica de James Cone. Né? Porque, veja bem, Deus se revela à humanidade, sim, mas Deus se revela aos pobres. Deus tem preferência, Deus tem lugar, Deus tem cor. Então, se os oprimidos dos Estados Unidos são os negros, Deus é negro. Deus é negro. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não vou poder contar o santo, mas eu vou contar o milagre. Eu estudei com uma figura hoje que é arcebispo de uma grande cidade do Brasil, quando eu fiz minha teologia no Recife. E esse rapaz foi meu colega de teologia. Nós somos alunos do padre Zé Comblan, no Instituto de Teologia do Recife, em 1988. E a gente estava tendo aula de história da igreja com o padre Zé Comblan, e esse rapaz, que hoje é bispo, ele queria meio que colocar o padre Comblan numa situação constrangedora. O padre Comblan tinha feito uma citação sobre o nazismo e sobre Auschwitz e sobre a perseguição aos judeus, e esse distinto hoje, que é bispo, ele perguntou ao padre Comblan a seguinte questão. Padre Comblan, onde é que estava Deus quando os judeus que eram crentes estavam sendo massacrados em Auschwitz? Onde é que estava Deus? Aí Comblan, ele tinha a mania de rir um pouco, Comblan era muito risonho, ele ria e passava a mão nos joelhos. Aí ele riu, passou a mão nos joelhos e disse, Deus estava lá morrendo com os judeus. Você queria que Deus estivesse com Hitler, era? Ora, essa resposta de Comblan marcou meu curso de teologia para sempre, para sempre. Eu louvo ter sido aluno do padre Comblan e depois ele ter se tornado meu diretor espiritual. Eu sou muito, muito ligado ao padre Zé Comblan, já falecido, saudoso padre Zé Comblan, faleceu em 2011 na Bahia, mas Zé Comblan deu a resposta exata. A revelação de Deus é para o mundo, mas Deus tem preferência. Essa é a tese de James Cone, e essa será a tese da teologia da libertação, não é? Deus se revela aos pobres e pequeninos. Essa é a história. Essa é a história. Veja, e onde... Aí você poderia perguntar, qual é a prova, qual é a fonte de James Cone? É Jesus. A palavra do Pai é Jesus. Jesus nasceu onde? Jesus nasceu como? Jesus nasceu quem? A gente esqueceu? Esquecemos que Jesus foi um trabalhador. Carpintaria é trabalho, minha gente. Não é? Esquecemos que Jesus nasceu numa manjedoura, entre boi e cavalos e tal, que foi rejeitado e que podia morrer sobre a mão do poderoso Herodes. A gente esqueceu isso. Né? A gente esqueceu, né? Digamos assim, a trajetória, né? A curta vida pública de Jesus é pródiga disso, é pródiga, né? É pródiga de mulheres, de coxos, de pobres, de cego, de miserável, etc. etc. Então, veja, a James Cone percebe que esse Jesus é negro. Veja, James Cone não está brigando pela cor, ele está brigando pela revelação. Muita gente não entendeu. James Cone não está brigando pela cor, James Cone está brigando pela revelação. Se Deus revela aos oprimidos, Deus nos Estados Unidos é negro, não pode ser branco. Não pode ser branco. Agora, eu acho que não é só isso na teologia de James Cone. Eu diria que há uma ideologia da branquitude na teologia ocidental que ela é muito europeia. O problema em si não é a primeira igreja, é a teologia europeia. E James Cone sabe muito bem disso. O problema não é a primeira igreja. O problema não é a igreja primeira e tal. Né? O problema é a teologia europeia. A teologia europeia, minha gente, aqui para nós, vocês são pessoas que sabem guardar segredo, né? Pessoas de família. Veja, a teologia europeia, ela bancou a ideia de que índio não tinha almas. Lembram disso? A teologia europeia foi preciso Bartolomeu de Las Casas defender os índios, porque o seu Sepúlveda, que era católico,
defendia que índio não tinha alma, e era por isso que podia escravizá-lo. Até os negros aqui foram considerados sem alma, feiticeiros e etc., pela teologia europeia. James Cone, nesse sentido, é absolutamente fundamental. Cone não está criticando a primeira igreja, Cone está criticando a teologia europeia. Nós somos marcados pela teologia europeia. A revelação que nós temos é da teologia europeia. O que é a teologia europeia, Romero? É a teologia produzida na Contra-Reforma, da Contra-Reforma para cá. Eu até demarco, da Contra-Reforma ao Concílio Vaticano I. Da Contra-Reforma, século XVII, ao Vaticano I, século XIX. O que salvou, aqui para nós, minha gente, o que salvou a Igreja Católica Romana foi o Vaticano II. Não é à toa que essa gente odeia o Concílio Vaticano II. Pode observar, porque eles queriam voltar ao Concílio Vaticano I. Até hoje, essa galera quer voltar ao Concílio Vaticano I. Voltar a isso. Ora, a teologia europeia, ela é a ideologia da branquitude na teologia cristã. James Cone está certíssimo. O problema não é Jesus. O problema não é Jesus. O problema não é o apóstolo Paulo. O problema não é a primeira igreja. O problema é a teologia europeia moderna. A teologia europeia moderna, ela é racista. Como é também a filosofia, viu? Como é também a minha área. Eu sou professor de filosofia. Como é a filosofia moderna. A filosofia moderna, quase todos os filósofos são escravocratas. Quase todos. A começar pelo senhor Locke. O senhor John Locke, metido a liberal, pertencia a uma companhia que traficava escravos na Inglaterra. Veja o liberal, veja como nasceu o liberalismo. O maior ideólogo do liberalismo era um escravocrata. Vamos ser sinceros, o problema da teologia cristã é a teologia moderna. A teologia moderna é a teologia da branquitude, ponto. E, consequentemente, o rosto de Jesus vem de onde? Da teologia europeia moderna. Ora, a invenção de Jesus de cabelo loiro, olho azul e pele branca e nariz afilado, isso é invenção europeia. E o que fizeram com Nossa Senhora piorou, né? Nossa Senhora de Lourdes, minha gente, aquilo ali, o que é aquilo? O que é Nossa Senhora de Fátima? Minha gente, o que é aquilo ali? Nem parece uma mulher da Palestina. Veja, Maria era uma mulher da Palestina, minha gente. Impossível aquele biotipo não existe na Palestina. Era uma Palestina da Galileia. Que diabo foi onde inventaram aquela Nossa Senhora? A Nossa Senhora de Fátima. De um modo geral, a Nossa Senhora de Lourdes é uma coisa meio freudiana, inclusive, da teologia europeia. Sabe aquela coisa, sei lá, é uma coisa impressionante. Agora, isso, de certa forma, marcou a colonização. Porque, veja, a teologia moderna europeia ela está aliada à colonização. A teologia europeia moderna ela foi aliada da colonização. Não é à toa que aqui veio cruz e espada. Se você virar a cruz de cabeça para baixo, vira espada. Está aí o resultado. Aqui a cruz chegou com a espada e a espada chegou com a cruz. Tá certo? A cruz é a teologia moderna cristã. A espada são os colonizadores. Espanhóis e portugueses seguem a caravana, tá certo? Ora, James Cone vai fazer uma crítica radical à revelação. Essa revelação que nós conhecemos é da teologia moderna, ele critica essa revelação. Essa revelação é uma ideologia branca, ponto. Eu acho, olha, o capítulo 3º chave, viu? O capítulo 4º é Deus na teologia. Obviamente, depois da revelação vem Deus. Deus. Repare que daí em diante vai ser Deus, o ser humano e Jesus. E a igreja na teologia negra. São os 4 últimos capítulos. É Deus, o ser humano, Jesus Cristo e a igreja. Aí ele dá conta. Por isso que eu vou arriscar aqui um termo que eu acho que James Cone não gostaria. Mas a obra dele é um tratado de teologia. Não é apenas uma teologia negra, é um tratado. Ele pega, se você observar, os principais temas da chamada teologia dogmática. Quem fez teologia aqui, me perdoe usar esses termos, porque são termos de quem fez teologia, de coisa de seminário de teologia. A teologia dogmática é uma área da teologia que trata os temas centrais da história da igreja, né? Então, Deus, o ser humano, Jesus e a igreja. Então, ele pega os principais temas da teologia dogmática e lhe coloca um conteúdo negro que é fundamental. Tenho que dizer, Jesus tem cor, a igreja tem cor, porque Deus tem cor. É isso que é fundamental, entendeu? Então, assim, se o oprimido é o negro, Deus é negro, minha gente. Se o oprimido é o indígena, Deus é índio. Isso é absolutamente fundamental na hermenêutica de James Cone. Entendeu? Se o pobre é o oprimido, Deus é o pobre.
Claro que é duro dizer isso, porque hoje em dia dizer isso pode ser um escândalo, pode ser heresia. Eu já fui acusado de herético, imagina, meu Deus. Isso é heresia. Paciência, não tem nada de herético, absolutamente nada de herético. Nada, nada. Tem nada de herético na teologia de James Cone. Isso é uma tolice. Agora, o que, na verdade, James Cone faz de fato, ele dá fundamentos teológicos para uma teologia negra. Veja, James Cone era um teólogo, ele não era sociólogo, não era economista, não era marxista, apesar de ter simpatia por Marx. Agora, o que James Cone, na verdade, era um teólogo. Agora, um teólogo negro, um teólogo do Arkansas, um teólogo que viu, desde criança, corpos negros estirados no árvore, que viu linchamentos negros. Não é? E ele vai dizer uma frase que eu acho belíssima, eu coloquei no grupo hoje e quero terminar com ela, que eu acho essa frase absolutamente fundamental, quando ele define a função do teólogo. Eu quero ler essa frase aqui para todos, quando ele define qual é a função do teólogo, o que é ser teólogo. Tal. Quero terminar essa noite com essa frase, que resume a teologia negra de James Cone. Na edição brasileira da Editora Recriar, está na página 36, diz James Cone: homens, mulheres e crianças negras estavam sendo baleados e presos por reivindicar seus direitos, visando uma existência digna. Outros estavam definhando em guetos, morrendo por causa da imundície, de ratos e de drogas, enquanto pastores brancos e negros pregavam a respeito de um Jesus loiro, de olhos azuis, que veio para nos tornar iguais a ele. Diz James Cone: eu tinha que falar algo diferente, não apenas como negro, mas principalmente como teólogo. Eu achava, e ainda acho hoje, que se a teologia não tivesse nada a dizer a respeito do sofrimento e da resistência das pessoas negras, eu não poderia ser teólogo. Aí ele segue cumprindo o que disse aqui o padre Maciel. Lembro-me de Malcolm X, etc. Pronto. Veja, essa tese aqui, essa frase aqui, resume brilhantemente a teologia de James Cone. Veja, o teólogo ou tem algo a dizer sobre os pobres ou não é teólogo, isso é James Cone. Não é só James Cone, gente, vamos ser sinceros, isso é Gustavo Gutierrez, isso é Ivone Gebara, entendeu? Isso é Cleusa Caldeira, isso é uma série de teólogos e teólogas nessa América Latina. Isso é a maneira nossa de fazer teologia. Aí nós nos unimos, enquanto brasileiros, ao americano e grande teólogo James Cone, o saudoso James Cone. É isso, minha gente, por hoje. Vamos à conversa aí, Amaury. Quem tiver dúvida, algumas coisas, a gente conversa aqui, tá certo? Muito obrigado pela paciência. Que potência essa aula, gente. Eu sou suspeito de falar que já é terceiro ou quarto curso com o professor Romero, né? Sou fã de carteirinha, agora quero me tornar leitor de carteirinha dele, saber depois suas publicações, seus artigos, sempre compartilha tudo de forma muito quase que gratuita, mas se a gente puder também ajudá-lo, inclusive esse curso é gratuito, mas a gente está cogitando aqui uma possibilidade de mandar lá para o Nordeste, lá para o professor Romero, pelo menos uma lembrancinha aqui de Minas, né? Pelo menos um queijo e a cachaça, né? Bem da terra boa, a gente gostaria Eu de mando brindá-lo. aqui do Pará. Ó, tá vendo? Coisa boa, a gente pode fazer uma troca, hein? E aí, nós temos aqui muita gente ainda, para quase 10 horas da noite, nós somos 85 pessoas, está escrevendo aqui, aguerridas, comprometidas, né? E é um exemplo, assim, da potência desse curso. Nós já estamos até sonhando com outros cursos, junto com a Vera, né? Que nosso povo precisa se formar, né? A gente passou uma experiência interessante, né, no encontro da semana da campanha da fraternidade com o Dom Zanoni, que uma pessoa chão de fábrica iria falar para nós sobre a militância na área de saúde de uma mulher preta cuidadora da saúde da comunidade. A pessoa ficou incomodada por ser preta, por poder falar, não queria falar da sua formação, da sua bagagem, das suas conquistas, e no final, né, colocou um obstáculo devido aos problemas institucionais da prefeitura e tudo. Uma pena que perdemos uma voz feminina que ajudaria a materializar mais ainda o que Dom Zanoni nos falou, para quem teve a oportunidade de participar. Mas o próprio Dom Zanoni também, com toda a maestria, soube trazer muito para o chão nosso cada dia, como viver a amizade social. Bem, professor Romero, sem demoras aqui, o Manuel e a Conceição estão na fila aqui de espera, levantado já a mão anteriormente. A Conceição é a nossa querida preta,
né, aqui do grupo da PAB, né, da Paróquia São Raimundo Nonato, em Santa Luzia, na Grande BH. Manuel, você primeiro, meu querido. Boa noite. Já meio tarde, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, primeiro, assim, eu acho que a gente precisa, está me ouvindo, né? A gente precisa pensar na libertação, mas também na inserção ou na inclusão, né? Por isso que eu vou me apresentar. Eu sou Manuel, sou da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, negro, 66 anos. Eu acho que a audiodescrição, estou com a camisa do Flamengo, né? Estou na minha caxanga, que para os negros não acostumados a isso é o mesmo que casa, né? Porque as pessoas que talvez sejam com problemas visuais possam entender de quem está falando e de onde. Eu acho que é uma questão de inclusão deles também, porque eles poderão assistir ou ouvir as nossas explanações. Tá. Eu vou começar, Romero e Amaury, pela dupla pertença católica, né? Negra. A dupla pertença significa que nós, além de católicos ou cristãos, independente de ser católico ou não, mas também com os pés nas religiões de matriz africana. O outro aspecto que eu gostaria de salientar é a questão de que, no nosso curso, nós precisamos falar da hermenêutica negra feminista, né? Porque, assim como o Cone, também no nosso curso não há uma previsão de falar na hermenêutica negra feminista, né? Agora, com relação ao que a gente ouviu, eu queria só fazer algumas colocações. Primeiro, Romero, por que Malcolm X ou Malcolm X falava que não teria sobrenome ou nome de família? Ele utilizava muito isso, já que, por algumas razões, ele não usava nome de família. O outro aspecto é teologia negra de libertação. Eu acho que é fundamental que a gente passe a utilizar teologia negra de libertação, visto que a liberdade é o essencial para a luta negra, né? E um outro aspecto, né, já que você colocou algo sobre os Panteras Negras, que era um partido político, né, que você pudesse colocar para nós também, deixar para nós lá no grupo, alguma coisa sobre a Frente Negra Brasileira, né, que ela é de 1931. E aí seria interessante que a gente, além dos Panteras Negras, a gente, que é de 60, que a gente pudesse tomar conhecimento também sobre a Frente Negra Brasileira, embora você hoje esteja atentado ou voltado às questões estadunidenses, mas que a gente, porque eu li sobre os Panteras Negras, então gostaria também desde que você tenha, ou possa disponibilizar também alguma coisa sobre a Frente Negra Brasileira. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. Tá. Um dos princípios fundamentais da teoria negra sustentada pelo James Cone, ele parte da experiência de vida negra, né? Eu acho que isso é fundamental para nós, negros e negras, porque a partir da experiência de vida nossa de comunidade negra ou de negros, independente de estar numa comunidade, mas eu acho que fundamental para que a gente coloque isso em evidência. E aí, quando você falou no Malcolm X,
né, você falou na importância do Islã, né? E aí a gente pode voltar também, que foi o Islã, ou seja, a revolta dos malês também tem fundamento exatamente na religião muçulmana. Tá? Obrigado. E aí, assim, está ouvindo você e vocês, né? Porque assim tiveram outros que compartilharam conosco suas experiências de vida, de conhecimento. Eu acho que é fundamental. Parabéns e obrigado. Rapidamente, Amaury, não vai dar porque é muita coisa o que o Manuel colocou. Mas, primeira coisa, Manuel, você esqueceu de dizer uma coisa, rapaz. Você é da terra de Sérgio Sampaio e não falou para a gente. Ele é da terra dos maiores compositores desse país, Cachoeira de Itapemirim. Todo mundo pensa que é Roberto Carlos, não é não. É Sérgio Sampaio, o grande Sérgio Sampaio. Você botar o bloco na rua, não, Manuel. Você botar o bloco na rua. Não, e além do que, né? Quer dizer, eu sou da terra da mestra Laurinda, né? Isso. Adão, que é mestra do Caxambu. Caxambu só tem aqui na minha terra. Grande Cachoeira de Itapemirim, correto. Aí veja, olha, vamos lá. Sobre a Frente Negra, eu vou colocar um texto lá no grupo, que é de um grande amigo meu. Olha, eu sou colega de um dos maiores pesquisadores de negro nesse país, é um professor de história daqui negro, chamado Petrônio Domingues. Você coloque no Google o nome dele, vai aparecer 50 mil textos desse homem. Ele escreve muito, muito mesmo. E ele tem um ensaio sobre a Frente Negra que é muito interessante, sobre a Frente Negra e a educação. Então, assim, eu vou colocar o texto de Petrônio lá no grupo, Um Templo de Luz, a Frente Negra e a Educação. Eu acho um dos melhores textos sobre a Frente Negra citado aqui por Manuel. Segundo, o livro de James Cone, na verdade, é Teologia Negra da Libertação. Eu não sei por que no Brasil tiraram a palavra. No Brasil tiraram o termo, eu não sei por qual razão, né? Mas o livro original, a edição original de 71 é Teologia Negra da Libertação. E é muito interessante porque o livro de Cone é quase da mesma época de Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez é um pouco depois, a Teologia da Libertação. Então, assim, a palavra já está no original. Agora, a edição brasileira retirou a palavra libertação, eu não sei por quê. Com relação ao nome de Malcolm X, é pela conversão dele. Foi a conversão ao Islã. O Islã dá direito a você mudar de nome quando você se converte ao Islã, principalmente se você é um convertido não árabe. Então, o Islã dá direito, e foi o caso de Malcolm X, né? E, de fato, ele tirou o sobrenome dele. Significa dizer, segundo ele, né? Está na autobiografia dele, era para romper com a vida velha, passada e tal, entendeu? Então, é isso que ele explica, não tenho o que dizer, né? Só concordar com ele e tal. Então, assim, ele estava rompendo com o passado dele. Malcolm X viveu uma conversão muito violenta e muito profunda, não sei se sabem disso. Está no filme, isso aparece no filme, né? Quando o Denzel Washington faz o papel dele. É muito forte a conversão dele. Assim. Na verdade, o Islã foi a grande salvação de Malcolm X. Isso é. E outra coisa que o Manuel falou, veja, eu acho fundamental, Manuel, a experiência, você fala. Eu sempre insisto nisso. A teologia negra, ela não nasceu enquanto teologia. Ela nasceu das igrejas negras. E no cristianismo é assim. Primeiro vem a experiência, depois a teologia. Isso é fundamental. Não sei se em todas as religiões são assim. Não sei. Eu não conheço todas as religiões. Mas no cristianismo é assim. A experiência frontal, como diz Gustavo Gutierrez, é primeira. A teologia é segunda. Tal. E eu acho que James Cone viveu isso de maneira muito bonita, né? Porque a teologia dele é fruto do que os negros viveram, né? E aí eu entendo, o Maciel colocou aqui a questão da linguagem violenta dele. É por isso mesmo. É por isso mesmo. Não há dúvida, entendeu? Mas é isso. Valeu demais, Manuel. Continuemos aqui, viu? Veja, na próxima semana a gente vai começar a entrar no Brasil. Aí algumas coisas que a gente não pode discutir aqui hoje, vai discutir lá, tá certo? A temática Teologia Negra no Brasil a partir da próxima. É isso, Amaury. Vamos lá. Bem, boa noite. Nós estamos encerrando, então, pontualmente às 22 horas. O povo segurou mesmo, com garra, né? E a Conceição já não está aqui, ou abriu mão, foi contemplada pela sua fala. Obrigado, Preta. Muito obrigado por todos e todas que se esforçaram de estar aqui hoje. Próxima quarta-feira, a próxima quinta-feira, continuamos com o terceiro módulo, né? Com o professor
Romero Venâncio, vamos mergulhar um pouco, então, na teologia católica, um pouco também teologia negra católica, no espaço brasileiro, né? E vamos continuar tendo oportunidade de formação. Nosso povo precisa se formar em várias frentes, não só para trabalhar, mas também para ser igreja qualificada, com ministérios, né, com um laicato engajado, com mulheres, né, empoderadas, e para isso a nossa PAB, em todas as esferas, está se esforçando para oferecer oportunidade de formação com, né, só top de linha, só a nata da nata. Começar o professor Romero, próximo curso que nós estamos sonhando aí vai ter, né, mulheres potentes e homens potentes falando para a gente, né, sobre as manifestações, as expressões de fé da nossa negritude no Brasil afora. Então, né, vão acalentando o coração, rezando aí que nós estamos sonhando um curso aí para breve, né, depois desse do professor Romero, também nessa mesma pegada. Então, para todos e todas, muito axé, muita força de Deus nessa noite, revigorante para todos e todas. Se cuidem, né, a dengue, a gripe ainda está pegando muita gente. Quem não vacinou ainda vacina, corre atrás, se cuida dos seus, né, alerta a comunidade, né? Vamos aquilombar junto aí, e se Deus quiser, na próxima quinta. Um beijo no coração de todos e todas. Grande abraço, boa noite a todos e todas. Valeu. Boa noite. Mauri. Axé. Sim, Mauri. fala comigo. Boa noite.